Nós estamos a falar de um país, agora isto não tem a ver com cinema, nem com Saramago, nem com nada, mas nós estamos a falar de um país em que em 2018 as minhas amigas de quem eu gosto, que são pessoas inteligentes, têm vergonha de dizer que se masturbam. Pronto, ou que acham que se vão para a cama com um gajo na primeira noite são putas. Ainda há isso, essa questão de género, não é? Portanto, é assim, de facto, nós temos muito ainda a aprender E por aí fora, saindo para outras questões, não é? Sim, outras questões, e de facto Portugal tem que se deixar também de penitenciar e de viver esta culpa permanente que nós cultivamos e vivemos, não é? Vives que sentimentos de perda? Do tempo, das pessoas que desaparecem, da injustiça do mundo, sei lá, do meu país não ser aquilo que quer que seja, do mundo não ser aquilo que eu quero que seja. Mas também és um sonhador, não é? Não, eu sei lá, isso caso um bocadinho bipolar, eu oscilo entre às vezes um otimismo brutal e energizante que me leva a fazer coisas, mas depois muitas vezes sinto-me muito sozinho. É não compreender o que estás aqui a fazer, pronto, e às vezes não teres pachorra mais para estar aqui. A beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Há muito que ele anda à procura do sentido da vida, da morte, do amor. Não andamos todos? Ele é o realizador do documentário português mais visto de sempre, José e Pilar, onde revela o escritor e Nobel da Literatura José Saramago como nunca antes. Uma obra belíssima, que levou 4 anos a filmar, julgo eu 4, não foi? Exato. E que nos deu a conhecer Saramago na intimidade, na sua casa, na ilha de Lanzarote, ao lado da sua companheira Pilar, numa luta contra o tempo para conseguir acabar o livro, A Viagem do Elefante, e corresponder aos inúmeros compromissos diários quando já sentia a aproximação do seu próprio fim. Mas acima de tudo este filme é um hino à vida, revelando a cumplicidade e o amor maior entre José e Pilar que tanto nos inspirou. Eu tenho ideias para romances e ela tem ideias para a vida. Chegamos a ouvir no ecrã. E só não se emociona com isto quem não tem coração. Saramago chega a falar da inutilidade da vida, ele que a teve tão cheia e inutável. Nascer, crescer, morrer e acabou. Não conseguimos da vida mais do pouco que ela é. Um dia desaparece o sol e acabou. O universo nunca saberá que existimos. Pois, tão certo. E eu acrescento que, talvez por isso, vale a pena vivê-la de forma intensa, urgente e apaixonada. É, aliás, assim que eu imagino a forma de estar na vida do meu entrevistado, Miguel Gonçalves Mendes. Há muito que o admiro e que siga as suas histórias e vidas filmadas. E em tudo o que ele faz, não há gavetas, rótulos, classificações que cheguem para o traduzir. E isso talvez seja o melhor elogio que lhe possa dar. Há nele um olhar sensível, certeiro e raro para o outro e para a existência humana. E sempre uma obsessão pela morte e a busca de uma razão de ser para andarmos por cá, sem esquecer, claro, o amor. Também continuo nessa procura. Fixei-lhe o nome desde o seu Autografia, lançado em 2004, onde retratou a vida e a obra do poeta e pintor surrealista Mário Cesarini, com o qual venceu o DOC Lisboa como melhor documentário português. E ficámos a conhecer melhor este gênio maldito pouco antes da sua morte, para quem só havia 3 maneiras de viver. Ora bêbado, ora apaixonado, ou poeta. Este ano voltou a dar que falar com outro documentário, O Labirinto da Saudade, onde ousou levar-nos aos labirintos da cabeça de Eduardo Lourenço, uma delícia de filme que derruba os cânones clássicos do que é um documentário biográfico ao usar as ferramentas da ficção para contar não só a vida de um dos maiores pensadores portugueses, como as suas ideias sobre Portugal e os seus históricos traumas.
E assim vemos num maravilhoso delírio estético Eduardo Lourenço ao telefone, com outro enorme pensador, já desaparecido, Agostinho da Silva. Vemos também a escritora Lídia Jorge no papel de telefonista, a batizar Eduardo Lourenço de poeta do nosso pensamento. Vemos o arquiteto Cisa Vieira com barman no bar da eternidade. Pilar del Rio, qual sereia de luvas pretas, não é? Estava de luvas pretas. Vermelhas, peço desculpa, eu agora olhei para ti que não estava seguro. A tentar seduzir Lourenço numa metáfora sobre a União Ibérica, e assistimos ainda a dois dos nossos antigos presidentes da República, Ramalhianes e Jorge Sampaio, sentados à volta de um tabuleiro de xadrez com a forma do país, dizendo-nos que aquele jogo se joga sozinho. Ele olha para mim enquanto bebe um copo de vinho branco. Este é um filme transgressor, cheio de poesia, que consegue não só traduzir uma parte do pensamento de Lourenço sobre o nosso país, como o confronta também com novas questões, como quando Gregório do Vivier quer saber por que razão o autor não incluiu a perda do Brasil entre os grandes traumas da história portuguesa no livro que deu origem a este filme, O Labirinto da Saudade. E ficou também muito bem retratado a figura simpática, ternurenta, que é Eduardo Lourenço, com 95 anos. Eu também já falei com ele, já o entrevistei e foi uma delícia. Mas falemos de outro projeto, ainda mais ambicioso e esmagador, que ainda está a ocupar-lhe a cabeça e os dias, de Miguel Gonçalves Mendes, desde há 4 anos, não é? 4 anos. Pois. Chama-se O Sentido da Vida, nome tomado aos Monty Python, e é seguramente o filme da sua vida, e que o levou a dar a volta ao mundo na companhia do jovem brasileiro Giovanni Brizoto, um engenheiro cartógrafo, portador de uma doença degenerativa e mortal, a doença dos pezinhos, ou paramiloidose familiar. O rapaz aceitou juntar-se a Miguel como seu último projeto de vida para seguir a rota que os portugueses fizeram na época das descobertas, quando espalharam a doença. Agora eu não dizer a época das navegações, que só ainda apanhamos aqui um processo. Das navegações, pois é, isto é polémica, esta parte, é verdade. Da expansão, verdade. Há semanas em Óbidos, local onde Miguel se recolheu para editar o filme, revelou-me os primeiros 30 minutos desta obra épica, posso dizer épica? Sim, acho Esta é a ponta certa. E confessou-me entre cigarros que está exausto, muito exausto, e questionou se não ficará por aqui, pelo menos com os documentários. Mas não serão estas histórias e vidas de outros contadas por ele uma boa parte do sentido da sua vida? Pergunto eu. Ou depois de dar a volta ao mundo encontrou a melhor resposta para o sentido da vida? Já vamos saber. É no seu apartamento, em Lisboa, acompanhados de um bom vinho branco, onde arranca agora esta conversa. Olá, Miguel. Olá, boa tarde e obrigado a todos e obrigado a ti. Obrigado. Estás mais calmo desde a última vez que falámos em Óbidos? Quer dizer, mais ou menos, porque ontem eu fiz mais uma viagem de avião e, portanto, tive que tomar mais não sei quantos comprimidos e beber mais uma garrafa de vodka. Pois tu tens medo de viajar, não é? Sim. Tu que deste a volta ao mundo agora. Mas essa volta ao mundo do filme não tem aviões. Pronto, ela foi toda... Chega a ter, bom, com os outros personagens sim. O Giovanni chega a viajar, pelo que eu percebi, não estava previsto. Sim, porque o Giovanni adoeceu, ficou um mês internado no Nepal e tivemos que, por uma questão clínica e médica, e os médicos não permitiam que nós fizéssemos aquele mês a atravessar a Birmania, então aí tivemos que ir de avião até Pequim. Sim, mas depois o resto da viagem foi feito foi de comboio, depois fomos de barco para o Japão, e enfim, portanto, eu tentei ao máximo que não existissem aviões nessa viagem. É um projeto da tua vida, não é? É um projeto megalómano, insano, esmagador, 4 anos da tua vida, entre muitos percalços, contratempos, até o início, não é? Pré-produção, em busca do dinheiro para isto. Como é que surgiu? Até no pós-produção ainda estamos em busca do dinheiro para isto. Ainda falta 300 mil euros, portanto, se algum ouvinte quiser me ajudar e poupar-me a desgraça que é a minha vida, seria muito bom. Então, mas conta-me primeiro como é que surgiu esta ideia épica. Ok. Não, eu por acaso gostava de ir um bocadinho mais atrás, porque há várias coisas que tu disseste e que eu fiquei a pensar, porque, sei lá, eu não gosto muito de me vitimizar e contribuir para aquela tradição tão portuguesa da autocomiseração e dos coitadinhos que somos e não sei o quê, que ainda por cima é uma coisa que eu acho que nós compramos na ditadura, porque acho que nos é mais fácil ser vítimas e poder culpar terceiros do que propriamente agir e nos confrontarmos com o nosso falhanço. Isso vem do antigo regime? Sim, eu acho que sim, acho que sim, acho que foi a mesma coisa, porque há esse mito, não é? Que nós somos tristes, e nós não somos, quer dizer, se nós somos mesmo até à base
da cultura popular portuguesa, não é? Ela é alegre, tipo o Zé Povinho não é uma coisa propriamente triste, não é? O trabalho do Brunel Pinheiro não é propriamente triste. Os primeiros fatos que surgem à desgarrada e com histórias de putaria e de marinheiros e não sei o quê, aquilo também não era propriamente triste. A palavra saudade não gostas? Não. Eu gosto muito quando cresci com essa mitificação e esse romantismo da palavra saudade, mas é uma palavra que eu gostava muito que os portugueses, isto é, a deixassem só para a literatura, poesia e romances, porque de facto Passassem à frente. não, porque ela efetivamente ela todos os nossos movimentos, ela é uma palavra bloqueadora, porque o que importa não é o que se passou mesmo, nem é a transposição do passado para o futuro. Não, o que importa é que nós vamos ser daqui para a frente, a partir deste momento. É isso que importa. Eu posso ter feito a maior merda na minha vida até agora, e eu tenho ainda a hipótese de mudar as coisas. Estamos a falar aqui um pouco do teu percurso. Eu estava a começar com o agora. Sim. Esta A vida não é um agora, o sentido da vida não é um agora, vem de 5 anos, 4, 5 anos. E se calhar te traz, não é? Porque a busca do sentido da vida pode-se encontrar na maior parte das tuas obras, não é? Através dos teus entrevistados que muitas vezes falam disso, não é? Certamente porque tu os questionaste. Acho que sim, só que aqui, neste caso concreto, o sentido. Então, vai responder à tua pergunta. Consegui. O sentido da vida, Viram o sentido da vida nasce por uma questão muito concreta. É assim, eu tinha acabado o José Pilar. Estava num filme que te marcou, não é? Obviamente me marcou, e marcou por diversas razões, porque não estou a dizer que ele é o responsável disso, mas contribuiu muito para o fim de uma relação de 11 anos que eu tinha. De repente vi-me sem trabalho, sem dinheiro, e por tocar a casa, porque tinha dívidas de 100 mil euros para conseguir acabar o filme. Ninguém me dava trabalho. Pronto, o filme era muito bonito, a gente dizia parabéns, mas depois... Mas entregaste tanto àquilo que perdeste muita coisa. Sim, e em geral, infelizmente, a minha vida tem sido sempre assim, mas voltando a frisar que eu não quero chorar sobre o leite derramado. Mas pronto, cada escolha que eu faço, obviamente, tem consequências, e umas são boas e são maravilhosas, como o privilégio de eu ter convivido com o Saramago, ou com o Cesarini, ou com o Giovanni, com estas pessoas que me têm acompanhado, e depois existe uma série de contratempos que não são tão simpáticos, não é? Mas então o filme nasce desta situação que eu estava bastante desesperado, eu não sabia o que é que havia de fazer à vida. Havia uma frase que um crítico, eu em geral não ligo muito a críticos, mas houve uma frase que um crítico escreveu sobre o José Pilar, e que eu fiquei tipo assim, uou, ele realmente tem razão, porque ele estava a dizer que o filme ultrapassava o documentário, que o filme era uma coisa nunca antes vista, e que a única coisa que o filme deixava, ele só perguntava, mas onde é que este tipo vai depois disto? O que é que ele vai fazer depois disto? A verdade é que todos nós, não sei se a pergunta era exatamente essa, mas eu gostava de ver o que vem a seguir. Pronto, e então basicamente eu andei ali, bati com a cabeça na parede, o que é que vai ser? Porque há um fantasma depois de tamanho sucesso. Também para ti, não é? Havia esse peso. Quer dizer, para mim pessoalmente esse fantasma existia. Se ele existe... Não para ti. Não, para mim claro que sim, para mim claro que existia. Agora, foi esmagador o sucesso. Sim. Mas em termos de depois do que é a sociedade ou do que é a vida prática, não é nada, quer dizer, porque as coisas, eu sou tipo, infelizmente, eu peço desculpa por dizer isto e por usar esta expressão, mas são quase peidos, não é? Que se desvanecem e que depois também não fica propriamente muito. É aquilo que o Saramago dizia, não é? Quem é que a esta hora está a ler os Lusíadas? Verdade. Ou Odisseia? Pronto. Bom, mas nesta nossa época contemporânea é o documentário mais visto português, não é? E foi o filme português escolhido para tentar ir aos Oscars, não é? Sim. Não, isso é muito. Não, sim, é óbvio que todas as coisas me deixam muito feliz. É óbvio que eu fico muito feliz, mas elas também são fruto. É que garanto, nada dessas coisas são fruto do acaso. São mesmo fruto. Não acreditas no acaso? Acredito no acaso, por acaso. Apesar de não acreditar em Deus, não acreditar em nada, mas acredito no acaso. É a tua religião. É a minha religião. O acaso. É o acaso, sim. E acredito em energia, e acredito em química, e acredito em feromonas, isso eu acredito tudo, mas um pouco mais do que isso. Aliás, eu costumo sempre dizer que existem há duas coisas que eu tenho a certeza que não existem, ou que não acredito, e agora vou ser morto por metade da população, que é Deus e as artes plásticas. São as únicas coisas. Muito bem, bom, a tua primeira obra assim que deu o que falar foi a autografia, Mário Cesarini, Artes Plásticas. Se me perguntares se eu adoro o surrealismo, não adoro. Então o que é que te levou a Mário Cesarini? Estamos aqui numa conversa desgovernada, mas é assim é que faz sentido. Exatamente a persona do Mário Cesarini, o ser absolutamente libertário que o Mário Cesarini era, sobretudo à época em que ele viveu, e
acima de tudo, ele ser provavelmente um dos mais extraordinários poetas que esta terra viu nascer e que pouca gente o toma como tal, ou a elite que tudo bem que reconhece, mas quer dizer, eu acho que o trabalho do Mário como poeta é francamente superior ao trabalho dele como pintor. Agora, Ele chega a dizer é que o teto é tão baixo, não é? Ele chega a dizer o teto é tão baixo, não é? No que vê à volta na poesia, por isso é que ele é tão considerado como, era tão considerado como poeta. Mas ele aí também está a ser... E é, ainda é. Mas ele aí também está a ser ligeiramente injusto, porque ele é de facto bom independentemente... Está a ser modesto. Está a ser assim, está a ser modesto, independentemente do teto ser baixo ou não, ele de facto é inacreditável o que ele fez, o trabalho dele poético. Fomos sempre lunáticos do passado e lunáticos do futuro. Não há nenhum país que esteja 400 anos à espera que um rei reapareça. Não existe. E depois aparece um borra-bota e 300 anos depois. Isto é fantástico, isto é bonito até. É um povo menino, um povo criança, não é? Mas depois não dá para ser país, não é? Como a Alemanha, não dá. Agora, o sentido da vida, porque é o teu projeto épico, já vamos falar dos outros, este teu projeto épico já vem de muito de trás, não é? Já era sonhado há muito tempo. Esta é que é a questão. O projeto nasce numa altura em que eu estou, eu próprio, pessoalmente, absolutamente perdido. Depois do José e Pilar. Sim, do José e Pilar. Sem amor, sem dinheiro. Sem nada. Parece assim aquelas apresentações com aquela voz cavernosa dos filmes de Hollywood. Vamos tentar dar mais dignidade à coisa, vá. Mas aqui a minha vida oscila, é bom, então brincar. E então, basicamente, havia uma coisa que o Saramago dizia e a Pilar e que me marcou muito. Bem, nada contra a Fátima Lopes. Não, nada contra a Fátima Lopes, tadinha, super fofinha. Pronto, se bem que acho que aqueles programas são uma merda, Pois, pronto, com devido respeito por ela. Agora, eu estava de facto perdido e vi uma frase que o Saramago e a Pilar diziam muito e que me fez pensar muito até em relação a mim e eu como português e mesmo a minha forma de funcionar, que era que eles achavam de uma imoralidade brutal a forma como nós nos queixávamos e reclamávamos em relação a tudo e a todos, em relação ao mundo. E o queixume português. O queixume português, o choradinho, o estar sempre a chorar. Porque eles basicamente diziam assim, é que nós, para além de sermos uns privilegiados, nós temos a hipótese, se achamos que o mundo é uma merda ou que a nossa vida é uma merda, de nos levantar da cadeira, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa em relação a isso. E a questão que eles levantavam, que também é muito pertinente, é que é assim, o problema é que o tempo está a contar. Mesmo para as pessoas que, tudo bem, acreditam noutra vida, mas pelo menos a vida terrena, essa está a contar, não é? Tal como o Saramago dizia, nós somos seres nascidos para a morte. Nós já estamos a morrer desde que nascemos. E portanto não precisamos estar doentes ou muito velhos para isto ser válido, não é? Sim. E portanto aqui a questão que se colocava é que se nós queremos lutar por aquilo em que acreditamos, se nós queremos amar, se nós queremos mudar o mundo que nos rodeia, mesmo que seja a nossa pequena escala ou numa micro escala, ou seja o que for, tem de ser agora, não pode ser depois. Então, aplicando a ti, como é que é? Havia algo que querias aplicar urgentemente, era este projeto? Era, sim. Porquê? Porque é um filme com o nome O Sentido da Vida. Não sei se já estava logo traçado à partida de como é que seria. Então conta-me, porquê este filme e assim? Porque volta-me à questão de eu estar perdido e olhando à minha volta, é extraordinário. O mundo é um desastre, sim, ele é. Termos o Trump à frente dos Estados Unidos é um desastre, termos possivelmente o Bolsonaro à frente do Brasil, sim, é um desastre, mas a verdade é que mal ou bem, quer dizer, eu sou fruto apesar de tudo da democracia, eu nunca teria a hipótese de ser cineasta ou realizador se eu não tivesse nascido no pós-25 de Abril e não tivesse acesso ao vídeo, porque eu não faço parte das elites de Lisboa, não faço parte da grande família do Bloco Central, e com isto não estou a falar de escolhas políticas, mas de facto existe um Bloco Central, existem estas famílias aí, e quem não faz parte delas é muito difícil. A coisa que eu tenho mais pena, por exemplo, em termos de criação artística, é que estes miúdos novos, eles não conseguem sequer chegar a qualquer fonte de financiamento, porque o sistema está totalmente bloqueado, não é? E vampirizado. Tu já tinhas uma vantagem, eu não sei se foi realmente vantagem, já eras um nome conhecido na praça, não é? Sim, era não conhecido na praça, mas sei lá. Mas pelo que foste dizendo na imprensa, foi muito difícil o financiamento para este filme, O Sentido da Vida, e até criaste um financiamento público, não é? Sim. Não sei se isso deu certo. Super bem, ganhamos 40 euros e o custo da conta era 40 euros, foi incrível. Eu disseste bem, 40 euros? Eu disse 40 euros, sim. Recebemos 40 euros e o custo da conta anual era 40 euros. Foi isto. Oh meu Deus, portanto não foi assim uma coisa... Foi super bem sucedido, como tu podes ver. E
Ai, desculpa, agora Sim, mas fala melhor deste filme que pouca gente conhece. Porque é que nasce e que filme é este? Não, E que filme é este? Para mim, eu queria mudar um bocadinho o beat e deixar essa coisa burguesa, chorona, de estar sempre a lamentar a minha possível morte, ou o medo da morte, ou essas porras todas. Bom, que foi sendo um tema dos teus filmes. Não, foi, mas que eu queria um bocado libertar-me disso e, sobretudo, então, pensar assim: ok, então, mas se nós somos tão chorões, se achamos que isto tudo é uma desgraça, se não sei o quê, não é? Epá, então porquê continuamos vivos? Porque não fazemos todos um ariquiri coletivo e não nos matamos todos, não é? E, portanto, mais do que eu querer saber o que é que era o medo da morte, eu queria perceber o que é que nos faz estar vivos. Qual é o sentido da vida? O que é que nos faz estar vivos neste mundo esquizofrénico em que nós estamos, com tudo de bom e de belo e mau que o mundo tem, pronto. E nesse sentido, para mim, eu achava que só o podia fazer se tivesse uma palete suficientemente vasta de personagens que funcionasse como um arquétipo e um próprio retrato do mundo. Pronto, e aí há uma E coisa... aí começas uma misturada genial de gente. Há um astronauta, há vários políticos brasileiros. A Dilma chega a entrar, não é? A Dilma, o escritor Walter Ugumem e até o ator porno americano Colby Keller, não é? Sim, mas queres falar sobre o Colby Keller ou queres falar sobre... Não, estou a falar daqui da diversidade de malta. O Julian Assange e o Baltasar Garzón. Não, basicamente o que eu precisava era que isto funcionasse como uma espécie de constelação de personagens e que fossem representativas do que é a nossa vida em sociedade, desde a justiça com o Baltasar Garzón ao sexo com o Colby Keller, quer dizer, é uma coisa essencial na nossa vida, não é? E não digo só no sentido prazeroso, porque ele também muitas vezes pode ser a causa de não sei quantos traumas e de castrações e dificuldades que nós temos. Ao espaço, não é? E de facto eu acho que provavelmente as únicas pessoas que têm acesso a perceber a real insignificância que nós somos são os astronautas, não é? Aliás, o Andrés falava várias vezes que a coisa mais extraordinária que ele percebeu quando estava lá em cima foi olhar para baixo e não ver fronteiras e não ver países. Há uma transexual que é a Laerte, não é? Brasileira, sim, que é também uma intelectual. Sim, também é uma intelectual, sim, que ele era um cartunista, ainda é um cartunista muito famoso. Ela é. Ela está viva, vá. Mas ela própria se confunde com ele e com ela. Ai, que máximo, sim. Esta questão de géneros é uma questão muito atual, não é? Sim. E há um protagonista. Não sei se vês assim, para fora passou como o protagonista, o Giovanni. Sim. Meu nome é Giovanni de Sena Brisotto, tenho 28 anos e sou engenheiro cartógrafo. Sofro de uma doença rara, a paramielodose familiar. É uma doença de origem portuguesa. Miguel, diretor do filme, me convidou para darmos uma volta ao mundo, percorrendo o mesmo caminho daquela que se supõe ter sido a primeira viagem a espalhar a doença, há 500 anos. Escolheste-o como e porquê? Eu escolhi por... Bom, ok. A questão é, eu queria falar sobre a paramielodose familiar, porque a paramielodose familiar... Que bem, a dicção agora é muito bem. Exato. Porque de alguma forma, enfim, infelizmente é uma Doença dos pezinhos, não é? Sim. Só que às vezes as pessoas confundem com a injeção dos pezinhos, que não é uma coisa. Que é uma doença degenerativa, que começam os pés a falhar e perde-se sensibilidade ao calor e ao frio, depois são as pernas, depois deixa-se de controlar o esfíncter e a urina, depois chega aos pulmões... Muito complicado, não é? Uma doença complicada e que dá uma vida curta, não é? A quem o tem, não é? Sim, em geral, a partir dos primeiros sintomas são mais ou menos 10 anos, 15 anos, pronto, a não ser que se tome uma medicação ou se faça um transplante de fígado, também é perigoso. E é uma doença sobretudo muito cruel, porque como ela é genética, tu vês os teus pais morrerem com a doença, ou a tua mãe, quem for o portador, não é? Esta doença, tu escolheste alguém que a tinha porque não só tinha o peso da morte, mas sobretudo porque me permitia também falar do meu próprio país e não de uma forma saudosista ou imperialista ou bacoca. Porque os portugueses espalharam na altura. Exato, sim. Nós espalhámos pelo mundo. Não é? Por 1500, quando andaram para ir pelo mundo, em conquistas, mas a diz foi mesmo concretamente. Espalharam a doença. Foi concretamente a viagem do Fernão Mendes Pinto, que é descrita na peregrinação, porque aliás há um grande número de portadores no Japão, em Arau, em Tanegashima, e enfim, portanto, há várias teorias sobre qual foi a viagem que de facto disseminou a doença, mas a verdade é que ela existe em várias partes do mundo, e a mim interessava muito mais do que ser um portador português, não foi por nenhum desrespeito, nem por nada, interessava muito mais ter alguém que fosse de outra nacionalidade, que tinha uma doença que não era do seu país, mas que de alguma forma se confrontaria com um espelho inverso ou deformado daquilo que é o seu país. E nesse sentido, ao longo do filme isso é interessante, porque tu vês o Giovanni, por exemplo, na Índia, e ia dizer que aquilo parece o Rio de Janeiro, ou a mesma coisa em Macau. E portanto, e isso a mim permitia-me usar a doença
era a premissa perfeita para falar sobre a história da globalização e até que ponto é que nós não somos todos soma das partes e até que ponto é que nós não somos todos interdependentes. E eu acredito nisso, eu acredito na humanidade como um todo mesmo, como uma comunidade una. Chegamos à Índia desembarcando em Cochin, e foi meio estranho abandonar o navio. A cidade foi a primeira capital portuguesa na Índia, mas logo foi trocada por Goa. Ao tomar o ferry para a ilha de Vipin, juro que ao visitar a Igreja da Esperança, parecia que estava num vilarejo qualquer do Nordeste do Brasil, num cenário de novela. Giovanni, digamos que é o herói da história, não é? Do filme, e que tem a vida a prazo. Aliás, ele já faleceu, não é? E, portanto, desta volta ao mundo com ele. Sim, tu e a tua equipa. Sim, éramos 5 pessoas, fomos desde Lisboa até à Índia, de barco, depois aí de comboio subimos a Índia até o Nepal, depois de comboio descemos de Pequim para Macau, Hong Kong, a Xangai, depois de barco para o Japão, depois Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele é chamado para o transplante e pronto, porque inicialmente a viagem terminaria no Polo Sul, numa ilha maravilhosa que se chama a Ilha da Decepção. Uau, não conhecia. Sim, e que tem uma história muito gira. Há várias teorias para o nome. Uma era que uns piratas chegaram lá e achavam que aquela ilha tinha um tesouro e afinal não tinha, mas a história que eu mais gosto é outra, que é vários países, inclusive a Inglaterra, França, o Chile, a Argentina, tentaram ocupar de forma militar a ilha e sempre que ocupavam, começavam a criar uma base militar, o vulcão explodia, destruía aquela merda toda. Que maravilha! Aquilo é uma reserva natural, basicamente. A terra a expelir os inimigos. Exato, a expelir os inimigos. Pronto, e portanto era aí que o filme iria terminar. A história do Giovanni termina antes, termina nos Estados Unidos e depois, obviamente, na recuperação dele do transplante. E acho que é isto, grosso modo. Pronto. Mas as histórias, eles nunca se cruzam pessoalmente. Isto dito de uma forma primária, é como se tivéssemos, não sei se as pessoas ainda se recordam do filme Paul Thomas Anderson, do Magnolia. É como se fosse uma espécie de Magnolia dos documentários. Isto é, as histórias são paralelas, não se cruzam. O Giovanni representa o cidadão comum, o cidadão que está perdido, que está à procura de um sentido para a vida dele e que tem o peso da morte nas costas. E que por sua vez demasiado cedo, e que por sua vez também tem acesso à dimensão pública dos outros personagens. E nós, através daquilo que ele vê na TV ou nas manifestações na rua, ou seja o que for, passamos para a vida privada dos outros personagens e aí iremos perceber o quão frágeis ou mais, ou quão perdidos ou mais ou menos estarão do que o Giovanni. E essa é a ideia. Na vida, damos tudo como garantido. Como se tudo já estivesse aí, esperando por nós. Mas só olhando para os pormenores, você percebe que tudo é a soma de tudo. E nós, apenas uma nova parcela das partes. Em Las Vegas, você assiste e até entende a necessidade de fuga e catarse do ser humano. Cores, neons, mulheres peladas e cassinos. Muitos cassinos. Aqui, você tem que respeitar o clichê. Pois ao estar aqui, você mesmo é o clichê. Como é que foi sendo a tua relação com o Giovanni, por exemplo? Como um irmão mais novo a quem deste a descobrir o mundo, tu também estavas a descobrir uma parte dele, não é? Bom, eu nem sei se estava a descobrir, porque o trabalho era tanto que uma pessoa nem tinha tempo para descobrir nada. Mas não, no caso do Giovanni não foi isso. É que assim, o Giovanni ele era um jovem que vinha de uma cidade do interior, uma cidade conservadora, de uma família evangélica, e acho que ter entrado em contacto connosco e ter visto também o mundo, não só através do seu olhar, mas também do meu olhar, acho que o tornou uma pessoa radicalmente diferente. E deste-lhe uma nova vida, se podemos dizer assim. E é engraçado porque quando foi agora o enterro do Giovanni e estava lá o irmão que também tem a doença, ele estava a dizer que o Giovanni tinha vindo de outra pessoa completamente nova, mais leve, mais alegre. Bolas, isto arrepiou. Mais leve, sim. Foi o que o viajar lhe deu. Sim, e sobretudo mais respeitadora da diferença. Eu lembro daqueles pequenos filmes que tu foste colocando no site é o sentido da vida .quê?
come, isto não soa nada bem assim, bebe neste caso, que é o que estamos a ver, e ele chega a Índia foi um dos sítios, se não o sítio, onde que ele verbalizou que gostou menos, não é? Fala das cidades detonadas e sujas e assim, que ele não gostou nada, ao contrário, ele fala que a equipa estava a adorar a Índia, ele não. Bom, metade da equipa estava a adorar a Índia, a outra metade não estava. Pá, a verdade é que é assim. Tu estavas? Parcialmente também, quer dizer, gostei muito de Goa e gostei muito de estar em Goa, sobretudo pelas pessoas que conheci e obviamente também porque aquilo é mesmo bonito, e aquela loucura do que é a velha Goa, não é? Portanto, atualmente a capital de Goa é Panjim. As pessoas costumam confundir isto. Goa como cidade, Goa é um estado. E Panjim é a capital. Olha, curiosamente eu gostei mais de Varanasi. Sim, mas é muito bonito também Varanasi. E as imagens que tu mostras ali são maravilhosas. Mas e depois já entramos também na javardice da Índia, se formos agora falar a seguir de Varanasi. Pronto, que a questão é esta. É que é assim, Goa... Estamos a falar de beleza ou javardice? Agora... Estamos a falar de duas coisas distintas. Ok, se estamos a falar de Goa, há uma coisa que é de facto magnífica, que é como é que os portugueses podem ser tão atrasados mentais para tentar construir aquela mega Roma do Oriente, não é? Que ao fim de 10 anos apanham uma peste e que abandonam, e de repente aquilo parece Angkor Wat no Camboja. Tipo, são 15 catedrais perdidas no meio da selva, e de facto isso é imponente. Isso faz-me lembrar também o Brasil, que o Brasil também tem um pouco isso, não é? Parece essa cenografia do passado, não é? Sim, mas aqui é uma cenografia que foi efetivamente abandonada. Havia aquela velha expressão que dizia: quem vai a Goa não precisa de ver Lisboa, porque Goa era muito mais monumental. Que imagem, não é? Exato, sim, de Lisboa. E de facto aquilo era incrível. A pergunta que se faz, ou que me deixa, ou que às vezes me lamento nesse trabalho que os portugueses fizeram, é que eles fizeram tudo só para a igreja, porque tu não vês, infelizmente não fizeram canalizações, infelizmente não melhoraram a vida das populações, era tudo uma coisa de ostentação em prol da igreja e de pagar nos dias de ir a Roma. Aliás, eu há um ano atrás estive em Roma para falar com o Papa e... Pois, porque era uma das pessoas que tu querias que participasse, não conseguiste. Não, mas depois participo no outro documentário que eu agora fiz, que é outro? Fátima, sim, foi uma coisa que eu tive que aceitar. Não entrou neste, mas já entrou noutro. Sim, e então... Muito bem, mas responde-me à pergunta, como é que foi a tua relação com este jovem engenheiro cartógrafo de 28 anos que a teu convite deu a volta ao mundo? Como é que foi sendo veres pelos olhos dele o mundo? Sei lá, é que as coisas, eu sei que isto, enfim, não se pode dizer, não te posso responder, mas que as coisas também são tão privadas, porque a verdade é que... O que é que tu podes dizer? Não, privado no sentido de segredo, no sentido emocional mesmo. A minha relação com ele era uma relação muito próxima, ele era super, como é que se diz, rabugento. Pronto, tu também deves ser. Eu também sou, pronto. Mas depois ele tinha um sorriso lindo, sempre quando se ria, ou quando dizíamos piadas estúpidas, eu não sei o que. Foi uma das razões pelo facto de o ter escolhido para o filme. Foi. Pronto, o sorriso? Sim, foi o sorriso mesmo, o sorriso e o olhar mesmo... que era um olhar que sabia que estava fadado ao destino que lhe viria a acontecer. E o olhar mudou com a viagem? Mudou, mas depois voltou a ficar igual, porque ele sabia que ia morrer. E sei lá, o que eu te posso dizer é que o jovem morreu e eu demorei muito tempo para recuperar da morte dele. E não é pelas piadas do que eu mato velhinhos e que as pessoas que entram no meu filme morrem e não sei o quê. Não posso rir, não? Diz isso. E não, é porque ele era efetivamente meu amigo. Pronto, ele era mesmo meu amigo. Tornou-se teu amigo. Sim. Porque convidaste-o num casting, não é? Sim. E aí, sei lá, imagina que eu ir enterrar o Giovanni e de repente ele está com uma camisa minha, porque era a camisa preferida dele, aos pais agradecerem-me, enfim, e pedirem-me para eu levar o caixão à frente e não sei o que, sei lá, foi tudo horrível. Pronto. Isso foi filmado? Não foi. Aliás, alguns produtores queriam que eu filmasse e eu disse que nunca na puta da vida seria capaz de fazer isso. Não era capaz de fazer isso, era demasiado íntimo. Claro. Não sei se algo mudou em mim nessa viagem. Também não sei por que tinha que mudar. Sei que ficam as memórias e muitas histórias para contar. Agora é seguir em frente e esperar que tudo dê certo. Enquanto estamos vivos, é o que nos resta. Seguir em frente. O filme, esta viagem, esta história, que cruza muita gente,
Em Busca do Sentido da Vida, de Giovanni, e não só, também o teu, não é? Sim, a ideia é assim, uma coisa que eu tento nos meus filmes todos, seja com a fotografia, com o José Pilar. Mas eu encontro isto em quase todos os filmes. Assim, Teus. eu tenho a sorte, ou tenho tido a sorte e o privilégio de encontrar algumas pessoas que são de facto absolutamente extraordinárias. Tu tens uma coisa, no teu percurso, parece que tu pegas nos fundamentais e faz alguns dos, não são os únicos, mas como é que não existia nenhum filme antes deles, não é? Portanto, tu tens esse olhar certeiro. Sempre dei as pessoas, não é? Porque é que elas estão a fazer que eu também não percebo às vezes. Também te questionas, não é? Não, mas uma coisa que eu costumo E também te questionas, imagino que está tudo por fazer. E tá, mas eu costumo dizer isso como piada, que a graça de Portugal é exatamente essa, é que está tudo por fazer. É só fazer. Pronto. E o que andas a fazer? Sim, e neste caso concreto, por exemplo, no caso da Autografia e no caso no caso de Cesarini e no caso do Saramago, eram mesmo duas pessoas que eu queria conhecer. E é tão básico como isto. Eu queria conhecer pessoalmente. E, pelo que percebi, pelo que sei, não foi fácil. Aliás, nunca é fácil. Quem anda nestas lides sabe disso. Para chegares ao Cesarini, para chegares a Saramago e àquela intimidade, não te foi fácil. Opa, não, mas também nada é fácil, não é? Se lá apaixonar-te é fácil, não é fácil. Apaixonar, se calhar, é. O resto... Sim, isso é verdade, sim. Apaixonar até pode ser fácil. E mesmo assim... Pois, isso leva a outra conversa. Exato. E não, a questão é que é assim, é normal que as pessoas tenham medo. Acho que também se me convidassem para fazer um documentário sobre mim, eu também digo que não na hora, estás a perceber? Porque dá medo, não é? Porque as pessoas sabem, ainda mais as pessoas sabem o impacto que pode ou não ter cada palavra que digam, ou cada gesto. Ou cada... Quem é que foi mais difícil, o Cesarini ou o Saramago? A dizer que sim. Foi Saramago. Quanto tempo demoraste até ao sim? 6 meses, eu acho. Bem. E segunda Pilar, se bem me recordo, quando agora estive com ela e contigo em Óbidos, a teu convite, ela disse que tu os enganaste, não é? Ao dizer que não, que seria uma coisa mais assim, não andava, nunca na vida ias filmar a casa deles e a relação deles, nunca na vida, não, seria uma coisa mais de fora, a obra. Eu nunca disse isso, não, eu sempre disse o que queria fazer e depois o Saramago é que disse, não, desculpa lá, mas isso não vai acontecer porque a minha intimidade é a minha intimidade e portanto isso eu não posso deixar filmar, mas se quiseres filmar o meu trabalho, então tudo bem, eu aceito que filmes o meu trabalho. Só os livros, essas coisas, não sei o que. E tu disseste? Está bem, então que seja isso, sim senhor. Então, mentiste. Claro, sim, porque se eu viesse aqui, esse é o meu trabalho como realizador, não é? Tenho que saber fazer as coisas. E porque... Saber fazer as coisas é ser um sedutor. É. Não, porque, grosso modo, no cinema, na ficção também, mas no documentário acima de tudo, trata-se de um trabalho de sedução, não é? Porque... E tudo começa antes de filmar. Sim. Muito tempo antes. Esse trabalho de sedução. Muito tempo antes e é também ao longo do tempo, ou pelo menos no meu caso, não é? Porque nós estamos a falar de um incompetente, que sou eu, que demora 3 anos. Incompetente? Sim, que demora 3 anos a fazer merda de um filme, estás a perceber? Ou que demora 4 anos a fazer um filme, ou que demora 5 anos a fazer um filme. Pronto. Mas também, ok, alguém normal pode chamar-se bem que incompetente que esse gajo é, ou como é que é possível demorar tanto tempo. Mas a verdade... O resultado mostra outra coisa. É isso, é que para tu conseguires atingir aquele grau de confiança, aquele grau de humanidade, aquele grau que as pessoas se despem à tua frente de uma forma quase abnegada, tu só consegues assim. Porque... Com o tempo. Até as pessoas se esquecerem das câmaras, não é? Não é só das câmaras, porque as pessoas têm consciência da câmara, ponto final. Talvez as pessoas mais populares não tenham, mas quem tem uma dimensão pública tem sempre consciência da câmara e sabe qual é o impacto que as coisas podem ter. Mais ou menos. Mais ou menos, quando estás a filmar diariamente, as pessoas não perdem a noção do que é que vai aparecer. Não, mas isso é o que eu costumo dizer. É a tua técnica, filmar até acertar. Quase National Geographic, tipo, eu fico a filmar. National Geographic, estamos a falar de pessoas. Sim, então, mas são pessoas e eu lá tenho tanto respeito por pessoas como tenho por animais. Quer dizer, respeito os seres vivos, em geral, exceto insetos, isso não respeito muito, mas pronto. Mas tento, apesar de tudo, respeitar, tornar melhor pessoa. E a verdade é que é assim, houve ali de facto uma altura no José Pilar em que eu filmava tanto que eu já não sei porque era, eles achavam que metade daquilo era lixo e sobretudo eles achavam que o que a mim me interessaria era também o que interessava a maioria, sei lá, dos jornalistas ou das pessoas, que era aquelas frases assim, soundbite, a dizer que Deus não existe e o comunismo, e a mim o que me interessava eram os pequenos gestos, porque é aí que de facto para mim reside a humanidade. Onde estava a verdade e a humanidade. Exato, é aí que está, porque o resto, muita gente dizia, mas falta o pensamento político do Saramago, está bem, mas faz-te um filme sobre isso, caralho, porque a questão é esta, é assim, existem livros sobre isso. Existe o trabalho dele, existem reportagens televisivas, isto é, o meu trabalho aqui, o meu trabalho enquanto realizador não é ser um ensaísta ou um historiador, não, o meu trabalho é fazer um filme que tenta retratar aquelas pessoas de forma que elas, e isso para mim isso é que é onde eu me sinto, como é que se diz,
feliz ou como é que se chama? Porra, quando as pessoas se sentem concretizadas, que é realizado, que é quando o teu retratado se reconhece naquele filme. Es decir, Pilar y José sí queremos. Eu tenho ideias para novelas e ele tem ideias para a vida. E eu não sei o que é o que é mais importante. Pilar. A Pilar chegou a comentar que achava que serviria apenas como gancho. Ou seja, que estaria ali para fazer com que o Saramago reagisse. Eu sabia desde o início que eu queria Pilar. Sim, mas ela não sabia que ia aparecer tanto, não é? Ela chega a dizer, e por isso aparece sem maquilhagem e, como ela diz, muito feia, que não é o caso. Não, até hoje ainda ouço essas histórias, já passaram quase 10 anos e ela ainda continua a reclamar pela forma como aparecia no filme. Porque ela não sabia que ia aparecer tanto, não é? Tinha que saber. Depois vou aprendendo, quer dizer, o que aconteceu no caso do José de Pilar foi assim... Ela está a fazer género? Não, ela não está a fazer género. Ela, coitada, vamos também esclarecer uma coisa. Aquilo foi uma época muito difícil mesmo para eles. Porque o José adoeceu e toda a gente temeu pela sua vida, ele próprio temeu e ninguém sabia o que é que ia ser dali. Portanto, eu garanto que provavelmente para a Pilar eu seria o menor dos problemas, sendo que era só um chato que ela ainda tinha que lidar em cima dos dramas todos que estavam ali a acontecer, não é? O que é que mais te tocou enquanto foste filmando aquele casal? Como é que eu digo isto de uma forma bonita que não pareça feio, porque a forma feia é mais certeira para dizer isto. Começa pela feia. Que é os tomates que os dois têm, a sério, porque é preciso viveres muito bem contigo próprio para deixares que uma equipa de filme durante 4 anos sendo impores qualquer regra no que vais filmar. Não impuseram? Não. Eu também não aceitaria, mas pronto, mas não impuseram. E eu acho que isso é de uma coragem. Olha, e diz-me, foi uma lição para ti o amor deles ou não? Claro que foi. Claro que... Para mim foi, e isso emocionou-me muito. Aquele amor maior, eu não sei se consegues perceber o que eu quero dizer com isto. A questão é se tu vais encontrar ou se eu vou encontrar, estás a perceber? Mas é um amor que todos nós ambicionamos, não é? Infelizmente está tão cheio de camadas que parece inacreditável que exista, não é? Opa, olha, eu fico muito feliz cada vez quando encontro pessoas que têm esse tipo de amor. Fico muito infeliz por eu não o ter encontrado. Nunca o encontraste? Não, eu tive uma relação muito bonita de 11 anos, que foi mesmo uma relação bonita e que os amigos tinham inveja da minha relação e não sei o quê, mas sei lá, mas acho que não chegou a essa dimensão. E essa relação que eu tive, calma aí, preciso só dizer isto, foi uma relação que de uma certa forma me protegeu mesmo. Isto é, eu sei que se eu não tivesse ficado com a pessoa com quem eu fiquei, eu provavelmente se calhar já nem estava aqui. Então? Porque me iria perder, porque eu sou muito vicioso, sou muito destrutivo às vezes. E essa pessoa era muito diferente de ti? Era, e cuidou muito de mim nesse sentido e fez-me focar muito, e por isso eu estou eternamente grato. Agora, a verdade é que eu temo, e juro por Deus que essa é a coisa que eu tenho mais Deus que não existe, mas tudo bem, mas apanhado. São as expressões idiomáticas que a coisa que eu mais temo e que eu Deus quero que nunca, enfim, que não aconteça, mas que me aconteça o que aconteceu ao Cesarini, que é dizer, perguntar quem é que foi a pessoa com o Mário mais amor na sua vida, e ele responder, infelizmente parece que foi a mim. Pois, e ainda diz outra coisa, sabes? Tenho medo de a ter deixado, de não a ter aproveitado, não é? Passou por mim e eu não a sou aproveitado, e eu reconheci-me nisso. Fiquei com medo de me reconhecer nisso. E também, no meu caso, há 2 histórias na minha vida que eu também temo não ter percebido. O que é que está ali? É lixado, não é? Mas a vida é lixada, meu. Porque não há manuais de sobrevivência, não é? Não há um guia prático de como fazeres bem, como fazer errado. E mesmo até às vezes as pessoas são muito moralistas em relação às suas próprias vidas e à vida dos outros. E eu, nesse sentido, até tento nem ser, porque não há mesmo o certo e o errado. Não há, quer dizer, claro que tudo podes dizer que alguém matar alguém é errado. Ok, concordamos todos, não é? Pronto. Mas a verdade é que, por exemplo, voltando também ao José Pilar, há muita gente que fala, mas ele exagerou, ou forçou a barra, esticou a corda por viajar. Ele ou ela? Os dois. Também há aquela visão que às tantas a Pilar Del Rio começou a puxar demasiado
Mas o público divide sempre as pessoas que odeiam a Pilar e as pessoas que acham que a Pilar é genial e que é incrível e que é uma líder nata e que consegue levar toda a gente, e é mesmo. Ninguém fica indiferente à Pilar, sim, isso é certo. Sim, mas depois é que nós portugueses também somos muito mal fodidos, somos claros. Lidamos muito mal com frontalidade, aliás, eu tenho uma expressão horrível que é assim. E lidamos, se calhar, mal, não sei, com mulheres de personalidade forte ao lado de figuras fortes, não é? Portanto, lidamos mal com uma mulher forte ao lado de um homem forte, não é? Nós estamos a falar de um país, e agora isto não está a ver com cinema, nem com Xaramago, nem com nada, mas nós estamos a falar de um país em que em 2018 as minhas amigas de quem eu gosto, que são pessoas inteligentes, têm vergonha de dizer que se masturbam. Pronto, ou que acham que se vão para a cama com um gajo na primeira noite são putas. Ainda há isso, essa questão de género, não é? Portanto, é assim, de facto, nós temos muito ainda a aprender e por aí fora, saindo para outras questões, não é? Sim, outras questões, e de facto Portugal tem que se deixar também de penitenciar e de viver esta culpa permanente que nós cultivamos e vivemos, não é? Aliás, por exemplo, quando foi aquela crise PAF, quando o governo PST, infelizmente, foi ser pequenos horríveis. Foi nessa altura que foste para o Brasil, não é? Saíste zangado. Sim, zangado. Eu não queria assistir à destruição em direto que se ia estar a fazer. E não era pela questão de estarmos a viver uma crise económica, porque com essa eu podia bem. A questão era mesmo de discurso político. Eu não podia aceitar que um líder da nação dissesse aos seus concidadãos para partir. Ou que tivesse como um guru intelectual o Miguel Relvas, pá. É que isto é o grau zero da falta de desígnio, da falta de respeito pelo país do que for. E também era a tempestade perfeita, quer dizer, tínhamos um bronco como Presidente da República. Pá, então é óbvio que eu estava muito zangado, era óbvio. Cavaco, então aceitaste o conselho dele, foste para fora. Fui, não, aí foi assim, aí a questão que colocou-se foi, o Fernando começou a insistir, a dizer, mas... Fernando Meirelles. Sim, desculpa, não sei o quê, só se acabaram, e blá, fazes o projeto aí, na minha relação, desculpa. O Fernando é o... Agora perdi-me. O Fernando é o realizador da Cidade de Deus, que é o meu produtor, que é de 2 filmes, pronto, e ele sabia da minha vida, e ele sabia que eu não tinha trabalho, e ele disse, olha, o sentido da vida que tu vais começar aí ou começar aqui é exatamente a mesma coisa, então vem para cá. Pronto, e eu vou-te arranjando os trabalhos e não sei o quê para conseguir sobreviver. Foi a única pessoa que realmente me deu a mão. Hein? E estamos a falar de um tipo, e isto é engraçado, que ele diz também nas entrevistas e não sei o quê, que ele madurou porque eu fui a única pessoa que quando viu o ensaio sobre a cegueira lhe falou mal do filme. Sim. Tiveste neste caso tomates. Sim, e que é um grande nome, não é? Em geral eu tenho tomates. Se há coisa que não me falta é. Só para andar de avião é que. Para andar de avião é que não. Consta que agarras a mão das hospedeiras. Não agarro, peço se posso agarrar. Eu sou educado. Mas a imagem estás agarrado a uma hospedeira, ou não sei? Sim, chores ao hospedeiro também, já aconteceu. Ao comissário. Sim, comissário, sim, desculpa. Eu gosto mais de aeromoça e aeromoça, não sei porque é que tem que ser aqui. Aeromoça. Tem um ar mais atrevido. A aeromoça. Sim, mas é que a hospedeira parece, sei lá, uma coisa de alien, tipo, estás a hospedar um alien na barriga. Sim. Enfim. Então, e o Fernando começou a insistir a dizer, vem para cá. E eu pensei assim, ok, eu costumo dizer essa piada que fui para São Paulo apanhar a fresco. Em Portugal, naquela altura, na altura do governo PSD, não havia espaço para sonhar. Mas a verdade não havia espaço para as pessoas se questionarem enquanto país. Sim, e não havia mesmo. E a questão é que é esta. Estamos a falar da questão da culpa. E foi por isso que eu cheguei a esta parte. Da culpa judaico-cristã? Culpa judaico-cristã. A cena é esta, é assim... que as coisas estavam erradas, que estávamos de facto numa crise real, ela era real. A verdade é que tu não podes tirar a esperança a um povo, porque tu tiras a esperança a um povo, tu matas esse povo, nós estamos vivos porquê? Quer dizer, porque vamos ser infelizes e escravizados o resto da vida. E a verdade é que naquele primeiro ano em que eles entraram em funções, eles podiam ter feito todas as reformas estruturais que quisessem, que todo o país tinha aceitado tudo. Porque as pessoas, infelizmente, elas acharam mesmo que a culpa era delas. Aquela história do viveram acima das possibilidades, as pessoas acreditaram naquilo, todos se sentiram culpados, acharam que era verdade. Mas tu achas que alguém com 500 euros vive acima das possibilidades, a sério? Mesmo que compra um plasma que custa 200 euros. E não pagar prestações um plasma. Que paga o resto da vida a puta do plasma. Não, quem viveu acima das possibilidades foram eles, enquanto governantes. Eles não antes, o PSD, o PS, enfim, quem nos governou durante estes anos todos. Esse sim foi quem viveu acima das possibilidades, não é? Ou o Estado, não nós, não as pessoas que vivem com 400 euros, ou com 500, ou com 1000, não é? Nós estamos a falar, sei lá. Bom, não quero também ver para aqui chorar, mas porra, eu vou fazer 40 anos agora, não é? E mato-me a trabalhar e eu ganho 900 euros por mês. Estás a perceber? E é bem triste, percebes? Eu agora quero fazer uma festa grande e da romba pelos meus 40 anos e não posso fazer, não vou mesmo poder fazer porque não tenho gestão e porque os nossos salários. Tu és um criativo, vais arranjar maneira. Vou arranjar maneira, já arranjei. Deixa-te de histórias, agora estás no queixume, apanhei-te. Apanhei-te. Sim. Não, já pediram no exército para me ficar a tocar. Que grande mentiroso, então vai ser uma grande festa. Não, mas tudo à borla, claro.
Sim, à boa portuguesa, sim. À boa portuguesa, claro. E pronto, isto para dizer o quê? Sim, aquela crise era real, mas tu não podes. Isto é, tu até na crise, os momentos de crise podem ser benéficos. Era o Orson Welles que dizia que 30 anos de guerra ou 40 anos de guerra na Itália tinha dado a origem ao Renascimento e que 500 anos de paz na Suíça tinha dado a origem ao relógio de Cuco. Pronto. Portanto, eu não acho necessariamente que os momentos de crise sejam maus. Eles podem ser momentos de reequacionar, revigorantes, não sei o quê. O que aconteceu só naquela altura foi que aqueles gajos não estavam a governar, estavam só a liquidar um país, a fazer uma gestão de mercearia para controlar o déficit. Culturalmente foi muito mau. Culturalmente, não, pá, desculpa. E aqui voltamos ao que são estadistas e o que são países de centro, não porque eu gosto de um país, mas tipo aquela famosa frase que se diz do Churchill, quando lhe perguntaram: nós temos que fazer cortes no orçamento, vamos cortar a cultura. E que ele respondeu: então, mas se vamos cortar a cultura, o que é que nós estamos a defender? E esta é que é a questão essencial. E é isso que os portugueses, infelizmente, porque têm um grande déficit cultural, porque não têm hábitos de consumo de cultura, e porque, ok, pá, nós éramos analfabetos até há 30 anos atrás. É normal. Tudo isto é normal, eu não estou a querer bater mais no ceguinho. Mas a verdade é que a maioria dos portugueses esquecem-se que o que determina a história de um povo é a cultura e a ciência. E como o Eduardo Prado Coelho dizia, pá, se tu ao fim de 40 anos conseguires uma obra-prima ou atingires uma descoberta científica, já é muito. E de facto é fundo perdido, mas é isso que determina a história de um povo, porque tudo o resto, mesmo estas crises, o Cavaco, o Passos Coelho, o Sócrates até, vão ser notas de rodapé. E é o que fica para a história. Sim, e é o que fica para a história, não é? Olha, voltamos à viagem, essa maravilhosa viagem. Eu vou perguntar-te, responde-me por favor. Sim. Sei que a pergunta não é fácil. Diz-me um destino que te marcou por uma razão qualquer. Tu deste a volta ao mundo, passaste por muitos lados. Pode ser só do filme ou pode ser fora do filme? Acabaste de dar a volta ao mundo, não sei. É que eu dei muitas voltas ao mundo, eram 7 personagens, todos eles vivem em sítios diferentes. É isso. Pá, para mim o sítio mais mágico do planeta Terra, assim, o mais impressionante é a Islândia. Pronto. É lindíssimo, não é? E marcou-te porquê? Pela beleza? Pela beleza, por uma coisa muito estranha, que é, apesar de ter um tempo às vezes triste, não sei o quê, é o único lugar em que eu me sinto em paz. E eu sou um tipo absolutamente ansioso. Pois, foi algo que me contaram no carro para Óbidos, que o teu grande defeito ou característica é a tua ansiedade, a forma como comes cigarros, Red Bulls, etc. Porque és tão ansioso que é um turbilhão à tua volta, não é? Não, eu tive. Estes coisas não se deviam dizer, mas enfim, eu tive uma doença do sistema nervoso. Que enfim, que os meus pés e os meus irmãos rebentavam e que, pá, eu fui a vários médicos no mundo e os médicos diziam: se você opara, você morre, é isso que vai acontecer. Do coração. Não, sim, sei lá, de tudo. E depois eu disse: mas não posso parar, enquanto eu não acabar o sentido da vida, não posso parar. E pronto, de facto há 4 anos que eu não tenho férias. Este último ano fiz. Há 4 anos que não tens férias? Sim, este último ano fiz 3 filmes. O Giovanni morreu, os meus avós morreram, tive uma relação de merda. Tive uma relação de merda? Sim, tive uma relação de merda, é impressionante. Depois a falta de estima. Estavas ausente? Não, porque a minha falta de estima é tão baixa que depois tu te consegues colocar numa posição submissa perante alguém que trata mal e nem sequer percebes. Não pareces ter uma personalidade assim, mas a verdade é que é possível. Sei que os meus amigos estavam tão ofendidos, estás a perceber? Só que eu acho que não somos só uma coisa. Sim, não, nós somos milhares de coisas ao mesmo tempo e contraditórias também, mesmo. Também somos fascinantes por isso. Sim, eu acho que sim, acho mesmo que sim. O que é que te levou à Islândia? Depois agora que queremos fazer, ou o que é que eu quero fazer. Então é assim, não, a Islândia é porque um dos personagens é islandês, que é o Hilmar Horn Hilmarsson, que é o mentor da Björk e do Sigur Rós. Chegaste à Björk? Sim. E o Sigur Rós também. Fizemos um concerto para lançar o livro do Walter lá, do Sigur Rós. A Björk, como é que foi contigo? Dizem que ela tem uma personalidade difícil. Temos todos, não? Uns mais que outros. Está bem, mas as pessoas que já são muito estúpidas, eu também não tenho muita pachorra. Aliás, há uma coisa que o Saramago me ensinou e que me ensinou não é pessoalmente, era quando eu era miúdo e lia os livros dele e lia as entrevistas dele e não sei o quê, que é que ele tratava da mesma forma e com o mesmo respeito e reverência a Rainha da Inglaterra e a Senhora do Mercado. Pronto. E portanto eu também não consigo admitir que ele não me trata assim. E a pior coisa que me podem fazer, e que já me fizeram várias vezes na vida, e essas pessoas então ficam que são pessoas que quando não sabem quem eu sou ou quem é o meu trabalho, me tratam de uma determinada forma. E depois, de repente, quando sabem que eu fiz determinadas coisas, já passam a ser: ai, mas Miguel... Isso é muito português. E brasileiro também. Também é brasileiro, o deslumbramento. Sim, não é. E eu aí, pá, eu fico doente. E aí, vai buscar o teu pior lado. vai. Como é que reages? Em geral sou mauzinho e faço coisas más.
Sim. Mas as pessoas merecem também, desculpa lá, nós temos que ser ligeiramente pedagógicos. Por exemplo, eu sou bastante xenófobo com alemães e franceses e ingleses. E Eles também o são, não é? exato, e eu só faço provar o veneno, o próprio veneno, é só por isso que eu faço isso, pronto. E Estávamos a falar da Björk e da tua ida à Islândia. não, mas falar das coisas que eu queria fazer. A verdade é assim, eu tenho de facto uma energia, talvez algumas pessoas dizem que é assim demasiado exagerada e que consigo levar tudo avante e consigo. Tu consideras-te assim obsessivo e excessivo na vida? Sim, em tudo. E isso é uma qualidade ou um defeito para ti? É uma qualidade e um defeito, porque me permite agir, me permite concretizar, me permite conquistar coisas. Permite-te fazer estes trabalhos que não podem ser feitos das 9 às 5, não é? Exato, mas depois por lá também tem o outro lado da moeda que é destrói-me. Pronto, e destrói relações e destrói-me fisicamente. Pois é, eu tinha aqui uma pergunta a algures que era isso, onde é que está a tua vida para além dos filmes? A minha vida, para além do meu trabalho, não existe, sim. Pois, mas isso acontece com os grandes criadores, não é? Ou com a maior parte, nem todos. Mas isso eu tinha que me considerar um grande criador, que é uma coisa que eu também não considero, mas pronto. Isso depois a história logo dirá, mas eu acho que não sou, acho que eu sou. Como é que é? É como o César me dizia. Tu tens grandes obras, e isso é óbvio, e tu tens grandes obras, já largamente premiadas, e isso sim, é verdade. Sei lá, vais perguntar aos meus colegas, eles odeiam-me todos, sei lá, vais perguntar aos meus colegas, eles odeiam-me todos. No outro dia, um crítico ainda por cima que eu gosto, até, sim, gosto, sei lá, gostava, acho que eu perdi um bocadinho o respeito porque achei que aquela crítica era um bocado mal construída, mas em relação ao Livro da Saudade, disse que aquilo era o Eduardo Lourenço na Disneylândia. Pá, quase tipo para responder, olha, eu adoro a Disney e adoro a Pixar, portanto para mim isso até é um elogio, mas pronto, mas a única coisa só que me chateou foi essa tentativa quase de promover assim, uma espécie de nova Joana Vasconcelos do cinema português, estás a perceber? Pá, que é um bocado ingrato, porque estas coisas são bem difíceis de fazer, isto não é propriamente fácil, estás a ver o que eu faço? Nada, meu, e nesse sentido eu acho injusto, não é injusto, sei lá, tenho pena. Olha, mas isto é a vida, não é? Sim. Quando, não é? E teres obras públicas não pode vir só o bom, não é? Não sei, tu não consegues ser imune às más críticas? Não consigo. Quer dizer, já me ginastiquei o suficiente para não responder, para não... Imagina. Ficas com uma carapaça mais dura. Sim, não, isto é, imagina, se escreve uma crítica má do meu filme, pá, não vou para o Facebook partilhar e falar mal do crítico, não vou. Pá. Proteste, não é? Não, nem é por cima a mim, é porque também tem que respeitar as coisas, assim, é o papel deles, eles podem ser os idiotas ou não ser os idiotas, não é isso que está em causa, mas há o papel do crítico ou o papel do realizador, ponto, e eu não vou dar aqui em troca de galhardetes com uma coisa que não tem nada a ver, as pessoas depois que veem os filmes é que acham o que quiserem achar, e a história também logo dirá o que é que fica ou o que é que não fica, não é? Por exemplo, também há muita gente que odeia o José Pilar. Agora, pá, eu acho incrível que o José Pilar neste momento esteja nos manuais do 12º ano da escola. Mesmo, não é nem sequer só no Plano Nacional de Cinema, nos manuais, como exercício escolar. Ou uma vez um tipo estava em São Paulo numa festa e há um professor de Brasília que diz: sabe que nós ensinamos o seu filme nas aulas de documentário. E tu ficas tipo, uau. É tipo, sabes, esse tipo de coisas são especiais. É especial quando, independentemente do crítico gostar ou não gostar, os amigos do Eduardo Lourenço acharem que está ali um filme que é incrível e não sei o quê. Ainda mais um filme que eu fiz em 13 dias. 13 dias. Tu que demoras 4 ou 5 anos a fazer filmes, documentários, este conseguiste em 13 dias. Fizeste tudo ao contrário, no sentido, segundo o teu método, não é? Tiveste de fazer mesmo um guião, não é? Sim, porque tinha o Sentido da Vida em paralelo, tinha também outro filme de Fátima que eu aceitei. Aliás, ambos os filmes eu aceitei porque eu tinha que pagar o Sentido da Vida. Permite-me a piada, neste caso, não fumaste um cigarro, fumaste outra coisa para fazer o guião. Várias coisas, aliás, mas eu fumo muito, fumo bem 2 maços de tabaco, mas numa chaves eu só posso fumar. Mas houve outros aditivos? Não, eu à noite só posso fumar charros, só à noite é que eu posso fumar charros, porque senão eu durante o dia fico estúpido, e por estúpido no sentido, fico-me a sentir burro, e só para adormecer é que eu fumo charros. Foi-te fácil, digamos, criar aquele lado onírico fora da caixa, usamos esta expressão? Foi mais ou menos, porque sei lá, o Eduardo também estava cheio de medo do que é que aquilo era, ele não percebia muito bem, ele achava que eu estava a gozar com ele, não é? Pois, ele não disse logo que sim, não é? Sim, e era óbvio que eu não estava a gozar com ele, mas nesse caso aquilo também se tratava de uma encomenda, que era um convite da Longshot, que é uma produtora que me convidou para fazer aquele filme, e eu não só admirava imenso. Também foi um prémio, não é? Isso é um prémio, esse convite. Mas é um prémio, mais ou menos, mas é um prémio envenenado, porque eu próprio, na época, eu fiquei muito perguntando se aceitava ou não, isto é, porque eu sabia que aquilo ia afetar grandemente o sentido da vida, e na realidade aquele filme e o de Fátima atrasaram 1 ano o sentido da vida, mais do que estava atrasado, e eu tomei aquela decisão com toda a equipa, a dizer assim, não, meus meninos, só se todos vocês disserem que é para eu aceitar o filme,
é que eu aceito o filme. Foi assim, porque eu sabia que se aquilo tivesse implicações futuras, iria-me custar caro. E apesar de tudo, teve implicações futuras e custou-me caro. O meu produtor despediu-se, não sei, enfim, foi um processo, no final é simpático o processo. Mas pronto, o que importa é que o filme está aí e o filme é bonito. E eu acho um filme bastante válido e, sobretudo, acho que é um filme que faz os portugueses pensarem naquilo que são. Por favor, sente-se. Tem consciência que estamos dentro da sua cabeça? Eduardo. Professor, por favor, tem uma chamada para si. Pessoa. Saiam, pessoa! Aqui ao leme sou mais do que eu. Sou um povo que quer o mar que é teu. Como é que está o jogo? Este é um jogo que se joga sozinho. E aquela cadeira vazia? Tu conseguiste coisas à partida impossíveis, não é? De incluir personagens ramalhianos, Jorge Sampaio, a Adriana Calcanhoto, a Lídia Jorge a fazer telefonista, enfim, o Cisa a fazer de barman. Pois é, ele parece um ator nato, não é? Sim. Não, eu não tive com ele por outra situação. E a Câmara gosta dele. Ele é maravilhoso, ele é super decorado. Não, tem assim uma cara fortíssima que imprime mesmo bem, não, isso é incrível. Não, mas ali no sentido da vida, no Labirinto da Saudade, o que a mim mais me é querido, ou o que me importa mais, é que mais do que estarmos ali a fazer enaltecer um passado, que aliás, pelo contrário, o filme até faz bastante o oposto, não é? Que é confrontar-nos com coisas boas, mas sobretudo com coisas mais que fizemos. E assim, nós bem podemos dizer o que quisermos, que foi muito bonito, fazermos com toda a gente e não existir uma sistemização, mas a verdade é que nós traficámos 15 milhões de seres humanos. Isso está lá bem dito, e isso é assustador. Isso é assustador. Portanto, quando as pessoas vêm dizer os portugueses não são racistas, não, os portugueses são racistas, os portugueses não resolveram do seu passado e os portugueses não integraram ainda o seu passado no seu presente. E só isso é que justifica que um país que teve 500 anos... Nós não somos culpados pelos nossos antepassados, mas temos que aprender alguma coisa, não é? Essa é que é a questão, e era muito isso que eu queria que ficasse claro no filme. Nós temos que ter consciência do nosso passado para sabermos o que é que vamos fazer do nosso futuro. Pronto. E sim, eu não tenho culpa do que se passou, mas é óbvio que aquela história me determinou, não é? E eu acho que, por exemplo, um dos defeitos dos portugueses em relação a esta questão que eu costumo brincar, que é o síndrome do império, eu acho que os portugueses oscilam, não é? Entre se acharem o máximo e se acharem uma merda. Tu chegas a dizer que Portugal tem um complexo anal em relação à Europa, não é? Mas acho que sempre teve, não é? O que queres dizer com isso? Quer dizer que Portugal sempre se destruiu a si, às suas estratégias, ao seu desígnio em função daquilo que achava que a Europa pretendia. Quer dizer, aquela coisa que se diz, os ingleses foram os nossos melhores aliados. Não, os ingleses só nos fizeram merda ao longo dos séculos. É uma subserviência, não é? Sim, total, sempre. Mesmo na memória. E esse complexo vira-lata, não é? O complexo do rafeiro é uma coisa que não só existe em Portugal, como também existe no Brasil. Isso é engraçado, também é uma herança bem cruel que lhes deixámos. O Giovanni chega a dizer que tu lhe deste a ler no barco, sim, a caminho do Dubai, a peregrinação de Fernão Mendes Pinto, sim, não é? Onde parece que se percebe esse lado do pé descalço do português vira-lata, não é? Mas eu gosto mais, digo já, por exemplo, tenho o meu respeito pelo Camões e acho que o Camões é um gajo incrível e um grande poeta e sim, e vozes luzidas, mas eu tenho muita pena que não se consiga trazer mais o Fernão Mendes Pinto, porque ele de facto ele é a essência do português, ele é o ciganão fixe que consegue sobreviver e consegue mais ou menos passar a perna, mas que não é necessariamente do mal. Isso eu não acho. Eu acho que nós não somos um povo do mal, sabes? E isso já me deixa muito feliz. Mas somos um povo muito a filha da puta uns para os outros. Chico esperto. Não, mas é que você chega esperto para sobreviver, eu até posso bem com isso. O que a mim me chateia enquanto coletivo, enquanto comunidade, enquanto tribo que estamos aqui, sermos tão cruéis uns para os outros, porque as coisas já são difíceis, as coisas já custam para caraças fazer, e de repente é tipo aquela coisa do balde de como é que se chama? Ou dos gatos ou dos caranguejos, que é toda a gente a puxar para baixo, não é? Tipo, aquela famosa história, aquela anedota que se conta, que é, tu vês um engraçado sónico, passa por um gajo que tem um Porsche e diz, fogo, um dia ainda é de ter este carro, e o português passa e diz, filha da puta, ainda has de partir esse carro. Meu Deus, pois é. Aí é mesmo triste, estás a perceber? Porque o que me entristece mesmo nestas guerrinhas todas que existem, seja do Sporting ao cinema, à literatura, ou seja o que for, é esta gente não perceber que o sucesso do outro
Pá, pode ser a coisa mais bimba, pode ser o Rodrigo dos Santos, o José Rodrigo dos Santos, porque eu não tenho nenhum respeito. Mas o sucesso de toda esta gente, ele permite o sucesso dos outros, ou é a prova de que nós podemos conseguir. E portanto, devia ser sempre inspirador, independentemente de nós gostarmos, achamos que é mau, que é foleiro, que é um subproduto, não importa. Mas o que importa é não ficarmos pela inveja e olhar para o lado. Não, é não perdermos tempo a destruir os outros. Esta é que é a questão. E eu acho que, na maioria dos casos, por isso é que eu costumo brincar às vezes a dizer que Portugal é um país de brilhantes falhados, não é? Porque todos reclamam, todos dizem não sei o quê, mas depois ninguém faz porra nenhuma. Esta é que é a verdadeira questão. Ninguém age, ninguém faz nada. E eu acho que eles destroem os outros porque eles são o espelho da sua própria nação. E portanto, como eles não querem que se fique declarado que eles não fazem porra nenhuma, então bora destruir os outros, que é para os outros não sobressaírem. E é uma pena, porque quanto mais sobressaírem, mais força de todos nós, enquanto coletivo, temos. Olha, estás a editar o filme O Sentido da Vida. Andaste pelo mundo, falando com muita gente à procura dessa questão. Descobriste qual é o sentido da vida? Opa, enquanto o filme não estrear, não posso dizer, mas para ti, qual é o sentido da vida? Opa, que eu vou dar uma resposta muito triste, que não há sentido nenhum. Não há. Neste momento, para ti, qual é? Filmar? Não. Acho que neste momento é terminar um projeto que tomou a vida mesmo, quase, e que quase me destruiu a vida, e tentar terminá-lo, mas eu também sou estoico e quando coloco objetivos tenho que acabar, mas sei lá, acho que é tentar sobreviver à agonia que este mundo é, não é? E que as coisas são cada vez piores. Por exemplo, esta coisa estamos a falar do Trump, e agora não falo do Trump como fantasma em si mesmo ou como palhaço em si mesmo, mas sei lá, estas coisas das crianças que estavam na jaula ou não sei o quê, ou não sei se eu agora ando a ver uma série, eu já acabei, mas que era o The Handmaid's Tale, e que é uma série incrível que se passa no futuro, em que basicamente um grupo cristão extremista toma o poder de assalto e a palavra passa a ser a Bíblia, não é? a governar o mundo. E um amigo me dizia, não, mas que aquilo é altamente exagerado. Eu dizia assim, exagerado, mas qual é exagerado? Mas o Trump estava a pôr crianças em jaulas, e estamos em 2018 e supostamente no país paladino da democracia e da liberdade, e portanto o que eu temo é que eu acho que estamos aqui numa fase de charneira, que algo irá acontecer e algo vai acontecer, e porque isto não vai continuar assim, e é óbvio, isto não pode continuar assim. Tu não podes continuar a manter 99% da riqueza produzida no 1% da população, ainda mais quando, por questões tecnológicas e outras, e de saúde e não sei o quê, cada vez haverá menos empregos. Isto é, quando as pessoas ficam todas contentes de ver máquinas no supermercado que tu podes comprar sozinho as coisas, ou de já não teres portageiros, pensa só que são menos empregos e menos empregos e menos empregos e menos empregos. Pronto, e portanto chegará o dia, e aí o Agostinho da Silva era super esperto, que ele tinha uma cena utópica que ele dizia, que eu acho muito bonita, que ele dizia assim: chegará o dia em que a humanidade vai ter de reconhecer que não existe trabalho para todos e que só trabalhará quem quer trabalhar. Pronto. Genial. E ele dizia que os outros, para contribuírem ou para retribuírem o suporte financeiro que essa massa de população que produz daria, que deviam ser todos artistas, para retribuir. Muito bem. Isto pode parecer muito utópico, pode parecer estúpido, mas é que não é nada estúpido, porque nós vamos nos confrontar com esse problema. Daqui a 50 anos vai haver mesmo um problema real de emprego, não vai haver emprego, não há emprego. Ponto. É isto que se passa. Mas há sempre espaço para criar. E é aí que eu acho que o capitalismo selvagem, eu não sou nada comunista nem nada, mas é assim, mas acho que este capitalismo selvagem ele é absolutamente idiota, porque ele é suicida. Porquê? Porque tu cortas postos de trabalho, não é? Para teres menos custos de produção. Mas ao cortar postos de trabalho estás a cortar rendimento às pessoas que irão comprar, não é, aquilo que tu produziste. Portanto é uma espécie de pescadinha de rabo. Tu incluíste no sentido da vida um ator porno apoiante de Trump. Todo ele em contradição, porque é ambientalista, comunista. Não, se calhar é contradição, se calhar é ambientalista. Se calhar é mais só kamikaze, porque sim, ele é ambientalista, sim, ele é totalmente de esquerda, aliás, ele é marxista comunista, e é uma coisa extraordinária tu teres um tipo dos Estados Unidos que é marxista e comunista, mas a verdade. Gay, mas a verdade é que a razão porque ele diz que votou no Trump, por mais que as pessoas odeiem todas e não sei o quê, é que ele diz que o Trump é o retrato da América, é a cara da América e que o mundo deve odiar a América, mesmo. Porque a América, o que faz e o que tem feito não é bom. E agora pergunto aos meus amiguinhos de esquerda e a mim mesmo, e não sei o quê. A pergunta é, tu também votarias na Hillary, que financiou o Daesh e o Estado Islâmico?
é que por isto também é questão essencial, não é? O Trump é um palhaço, se calhar muita gente que votou no Trump votou como voto de protesto. Agora, o problema é onde é que a palhaçada nos vai levar. E a questão é se pronto, lá está. O menor dos dois males, não é? E se calhar pegaram no maior. Sim, mas há pessoas dos males. Mas há pessoas que são suicidas, como é o caso do Colby, e que acham então que nós temos que explodir esta merda toda para ver se isto regenera e rejuvenesce. Porque a questão é, por exemplo, o mundo está a esgotar-se, o mundo está a acabar. Isto é muito claro. No trio astronauta sobre o incêndio de Monchique, não é? Ele dizia isto lá de cima: temos que nos habituar ao novo mundo. E o novo mundo é este, estás a perceber, em que as alterações climáticas já são uma realidade, em que tudo irá arder, em que tudo não sei o quê. E depois tu podes achar... O nosso país continua a arder, não é verdade? Sim. Não, e a verdade é sempre assim: depois tu ficas assim, não, se Costa está a fazer um bom trabalho, está a fazer um mau trabalho. Claro que eu fico contente que não tenha morrido gente nesta coisa dos incêndios dos Monchique. Mas a verdade é, eu quero saber, mas porque é que não estão a plantar árvores? Estás a perceber? Porque é que não proíbem a porcaria do eucalipto? A África, neste momento, por questões de desertificação, está a criar um muro, que é um projeto incrível, extraordinário, pago por vários países, para criar um muro de floresta para travar a desertificação, não é desertificação, perdão, o tornar-se deserto, para conseguir controlar aquilo. E neste momento nós não estamos a fazer nada disto em Portugal. Vamos dar música à nossa conversa. Quais são as músicas da tua vida ou aquelas que te acompanham ou que te andam a acompanhar? Eu tenho várias músicas ao longo da vida que também são... Eu tenho uma relação com a música muito esquisita, porque assim, de repente a música aparece, surge-me à frente e aquilo de repente passa a ser uma relação também obsessiva, mais uma vez, com as músicas. Ou não fosse contigo. E já não fosse comigo. Pronto. Então há uma que é gozar sempre, e que foi uma coisa que eu introduzi no filme, que era um hit da internet, aqueles ridículos, que os meus amigos todos cantávamos, que é o Eu Falei Que Isso Ia Dar Merda, da Cris Nicolotti. E que é uma música que eu acho muito bonita, porque efetivamente, infelizmente, eu acho que tudo dá merda. E que os meus amigos também cantaram para mim quando eu tinha ido para o Brasil e não sei o quê. E depois eu convidei-a para ela fazer os créditos de abertura com esta música, em que nós fazemos uma espécie de resumo da história da humanidade, e em que ela diz: eu falei que isso ia dar merda, e deu. Pronto, e infelizmente. E deu, não é? Esse é que é o problema, é que deu. Essa cena é maravilhosa. Sim. Quando você ouvir uma voz dizendo que alguma coisa pode dar merda, pare. Muitas merdas da humanidade podiam ter sido evitadas. Eu falei que isso ia dar merda. Isso ia dar merda. Isso ia dar merda. Eu falei que isso ia dar merda. Isso ia dar merda. E deu. Eu falei, eu falei, eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda, eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda, e deu. Pois é, deu merda. E depois, mais músicas. Falaste-me de uma do Camané? Não, sim, da Camané, porque é mesmo linda de morrer, que é a música do Saramago, que foi feita com base nas respostas do Saramago às entrevistas que eu lhe fiz, que não entram no filme, mas foi construída assim. E sobretudo porque não só é um fado, não é um fado, mas é uma música linda que pela primeira vez na história do nosso país esteve na shortlist dos Oscars, numa lista de 10 músicas para o melhor tema original. Chama-se Já Não Estar? Já Não Estar, sim, está no YouTube, está em todo lado, podem ir lá roubar tudo. Se às vezes numa rua, num lugar, eu penso que um dia hei de morrer, sei que tudo que tenho vou deixar aqui onde hoje estou, deixo de estar, e tudo quanto sou, deixo de ser. Medo da morte não consigo ter,
mas outros mais humanos e banais. Medos que a gente tem mesmo sem querer, como o medo que eu tenho de morrer, só por querer viver um pouco mais. E depois agora, obsessivamente, eu ando a ver, não, já vi para aí 4 vezes essa série, mas ando a ouvir uma banda sonora, já para aí há 7 meses, todos os dias, a toda a hora, que se chama The Leftovers, que é do Max Richter, e que é uma banda sonora absolutamente extraordinária, e a própria série também é mesmo. Muita gente que talvez demore a entrar, mas então fala de quê? Fala de estarmos todos perdidos. É tão simples como isso. É assim, o que acontece é que um acontecimento que ninguém consegue explicar e que tu na série vais tentando perceber o que aconteceu, mas 3% da humanidade desaparece. 3%? Por simplesmente desaparece. Portanto, estou aqui a falar contigo e de repente fico sem entrevistado. Exato. Ai, caraças. Exato. E tem a ver portanto, com a questão de saber que tu lidas com a perda, não é? E sobretudo depois de mitificar as pessoas que se estão a ir embora e que se calhar não são necessariamente assim tão boas. Aliás, é uma coisa que a série coloca muito, é tipo, eles são os nossos heróis. Não. Mas a memória muitas vezes é isso, não é? Sim, é. É a memória que ficou em nós. É a memória que ficou em nós, mas no caso da série tens duas coisas, que é, sei lá, imagina, uma personagem que eu adoro, que é a Nora Durst, e que eu acho que se eu fosse heterossexual era a mulher da minha vida, mas não sou, portanto não é. E ela perdeu a família inteira na mesa ao pequeno almoço. Ela estava a berrar com eles, estava a discutir com eles, a chamar montes de nomes aos filhos, são aquelas coisas que acontecem no cotidiano, não é? E de repente desaparecem e ela fica sem eles, e é tudo muito cruel. E nesse sentido, ok, nós não estamos a ver uma fase apocalíptica, mas eu acho que o sentimento de muitos de nós é esse, é um sentimento de perda absoluto e de não percebermos ainda o que é que nós estamos a fazer. Tu vives isso, esse sentimento de perda? Vivo. E é por isso que este filme nasce, e é por isso que eu estou a fazer este filme. Não sei se me trará alguma resposta, até que se não trouxer a mim, espero que traga aos outros. Acho que tu vives que sentimentos de perda? Do tempo, das pessoas que desaparecem, da injustiça do mundo, sei lá, do meu país não ser aquilo que quer que seja, do mundo não ser aquilo que eu quero que seja. E pronto. Mas também és um sonhador, não é? Não sou, eu sei lá, isso é um bocadinho bipolar. Eu oscilo às vezes um otimismo brutal e energizante que me leva a fazer coisas, mas depois muitas vezes sinto-me muito sozinho, mas também me lembro de ser assim desde criança. Sentes-te muito sozinho? Sim. Ainda. E olha que eu vivo rodeado de pessoas. Pois. Eu vivo com 5 pessoas. Mas sozinho é o quê? Pouco compreendido? Não é pouco compreendido, é não compreender o que é que... É não compreender o que estás aqui a fazer. Pronto, e às vezes não teres pachorra mais para estar aqui. É isso. Tento lutar com isso, obviamente, lutar contra isso, mas às vezes acho que não vale a pena. E sobretudo em relação a Portugal, há uma coisa que me deixa mesmo triste, essa é das coisas que mais me magoa aqui, e nesse sentido eu sou muito feliz no Brasil, eu sou muito feliz noutros sítios, mas que é tu sentires que por mais que faças, nunca nada será suficiente, e isso é uma sensação muito horrível aqui em Portugal. E lá fora não é? Não sentes o mesmo? Não me sinto o mesmo porque mal ou bem tratam-me bem, nem que seja pelas piores razões, é porque acho que eu sou europeu, que não sei o quê, que ele... Que chique, assim. Não, mas a sério, se calhar pelas piores razões, mas... Ainda sobre o Brasil, já agora, estamos na música, tu falaste-me há pouco do tema da Márcia Deixa-me Ir, não é? Sim. Um tema que está ligado à tua ida para o Brasil, não é? Não está porque essa história também é ótima. Foi assim, houve uma senhora da nossa praça, cantora, que me convidou para fazer uma música. Ouve-se o vinho a cair no copo? Exato, isto é música do vinho, do álcool.
E eu propus fazer uma música que tinha um bocado a ver com aquilo que estava a ver naquela época em Portugal, pá, que de facto foi horrível, e foi o orçamento mais horrível que tem sido aprovado na história portuguesa, numa fase em que as pessoas na Grécia se suicidavam em frente ao Parlamento, em que o Brexit já vinha a caminho, a Marine Le Pen também já vinha a caminho, e eu dizia que gostava muito que o videoclipe fosse uma coisa tipo ou de reconhecimento disso, ou pelo menos de confronto, ou de ir embora. E então, mas depois essa menina, ela disse que ela discordava totalmente, porque ela achava que não cabe aos criadores emitir opiniões políticas. E eu olhei para ela e disse: então estás com a pessoa errada. Essa menina, disseste tu? Pronto, e eu disse: então não dá, eu peço desculpa, mas tipo, nem sequer consigo trabalhar assim, porque eu acho que essa é a nossa função, esse é o nosso papel, é obrigar as pessoas a pensar, é fazer pensar, é não sei o que, não. Pronto, e depois, paralelamente, por tabela, ao mesmo, quase simultâneo, a Márcia convidou-me para fazer uma música, um videoclipe para a música dela, que era o Deixa-me Ir, que era um tema que acho que na época estava na novela das 8, uma coisa assim, e de repente eu faço o tema, apesar do tema ter uma construção que é amorosa, eu faço aquilo, transponho aquilo para a minha relação minha e de algumas pessoas com o país, e chama-se Deixa-me Ir, e é assim meio triste, porque tu vês uma Lisboa cinzenta e triste e chuvosa e deste-lhe outra interpretação, sim, e cheio de sem-abrigos e não sei o quê. Vês as manifestações também, que não são manifestações, sei lá, de violência, são quase de tristeza, já nem sei o que se fazer. E depois termina com uma frase muito bonita do Padre António Vieira, que está ali em Azulejo, ali perto da Sé, e que diz: para nascer Portugal, para morrer o mundo. É o teu lema de vida? É o meu lema de vida. Deixa-me embora do teu centro, onde eu souber existir. Deixa-me onde eu não sei andar a sós, poder viver da minha voz. Se incendeia é bem melhor que ter ideia do que é amar relatado negro. No meu passeio eu vi gente a andar a pé, os que vão primeiro ser no que ainda não é. Não sei pintar amor sem ser da cor que antes estou. Tu que filmas tantas vezes entre a realidade e a ficção, a realidade ultrapassa sempre a ficção? A realidade ultrapassa sempre a ficção. A realidade sabe aquelas coisas que eu diz assim, ou sei lá, em reuniões de escrita de argumento, diz: não, isto é inverosímil. A realidade é sempre mais inverosímil que a ficção. Mesmo. É isso. E cada vez mais tu sentes isso? Sim, cada vez mais. E a história ensina-nos isso, não é? É real, metade das coisas que estão a acontecer neste planeta. A vida tem sido boa para ti? Opa, tem. Calma aí, tem. Claramente tem sido boa para mim, no sentido em que, como há pouco dizia, eu não venho das famílias, não seria suposto eu... Das boas famílias, que é como se diz. Digamos, ou com dinheiro, seja o que for, porque não nos esqueçamos que a arte é uma coisa muito burguesa, porque quem consegue produzir arte é porque tem dinheiro para conseguir produzir arte, não é? Porque os paizinhos pagam, não sei o que, não. Mas a verdade é que tenho uma mãe que é muito boazinha também, que me vai ajudando e sempre vai ajudando nos momentos de crise maiores. É verdade que o vídeo me deu acesso a poder realizar cinema, produzir cinema de outra forma. Tenho que esperar 50 anos para conseguir ter um apoio do ICA ou de qualquer outra instituição. É verdade que eu fui conseguindo criar uma rede de contactos bonita, boa, importante, e ainda por cima, na maioria dos casos, com a gente do bem, que é uma coisa que a mim me importa muito, não é? Juro, não era capaz de perder tempo com gente de merda. Não sou capaz, fico doente. E isso na vida pessoal e profissional? Sim, nas duas, sim. Não, as pessoas dizem metade de vezes que eu tenho que estar calado, que eu não posso ser tão reativo, e não sei o que, só que eu não consigo não ser reativo. Eu não consigo. As pessoas do mal. A toda a gente, eu digo a verdade, eu não tenho filtros. Há uma coisa muito estúpida, que se tu até perguntas a qualquer amigo meu, eles vão te garantir que é verdade. Eu não consigo mentir. Tipo. Mas isso é sempre bom.
Não é isso que eu estou a dizer. Isso tem coisas. Tu apenas percebes com isso coisas boas e coisas más. Ponto final. Agora a verdade é. Podes magoar as pessoas do bem à tua frente. Sim. E já aconteceu muitas vezes. E então? E já perdi amizades por isso. Mas eu não consigo mentir. E não consigo deixar de dizer aquilo que penso. E acho que é mais útil. Mas às vezes isso não é uma agressão? É. E estou a tentar um bocado dominar, e estou a tentar um bocado controlar mais a forma como digo as coisas, mas também fico triste que as pessoas não tenham o poder de encaixe de perceber que muitas das vezes o que se está a dizer é para bem delas. Pronto. Mas há momentos, diria, não sei. Há momentos. E há formas de dizer, não é? Não, mas eu faço muita asneira na vida, não estou a dizer que faço tudo bem, ou que sou o dono da razão, que não sou de todo, pelo contrário, quem me dera a mim saber alguma coisa. Mas a vida tem sido boa para ti então? Não, a esse nível sim, mas depois, por outro lado, é aquelas coisas que me deixam um bocado tristes, que é tipo, sei lá, e se vivesse num país normal, se calhar... Se vivesse num país normal? Não, imagina, sei lá, era francês que eu hoje, não queria nada ser francês. Não. País normal, França. Não, estou a fazer com o Estado funcionasse, em que a cultura é uma coisa que é protegida, promovida, não sei o quê. Provavelmente, se calhar, tanto eu como muitos colegas meus, se calhar o José Pilar tinha sido feito aos 30 anos e este filme estava aos 35, e tenho pena que seja tudo meio fora de tempo. Estás a perceber? Achas? Acho mesmo. Gostava de ter feito o dobro do que já fiz. E acho que não fiz porra nenhuma ainda. E de repente agora dou para mim, daqui a uma semana, 2, faço 40 anos. E isso para mim é assustador. Perceberes que não fiz nada. E... Sei que vem para aí, estás doido para começar, não, para estrear O Sentido da Vida, claro, e para acabares esta edição, mas para começares a filmar a obra, uma das obras de Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, não é? Sim, não, mesmo. E isso deixa muito feliz porque... Consta que já tens um protagonista. Não, consta mal e porcamente, porque temos que ter uma aprovação do senhor. Eu posso dizer o nome? Não. As duas pessoas que estão para José e para Jesus é o Christian Bale e o Jake Gyllenhaal. E o filme será falado em inglês, peço perdão. Mas falou-se de outro nome. Mas não achem que isto a Pilar falou-me de outro nome para Cristo. Mas a Pilar também, ela depois... Posso dizer qual é que ela disse? Jude Law. Não, isto é para o Herodes, mas vês como ela confunde as coisas, meu. Ok. Sim. Eu também não visualizei logo, mas não dava, não é? Jude Law, Cristo, não. Jude Law é Herodes, uma cena ótima, todo a ser comido pelos bichos nos sonhos dele, nos pesadelos. Oh meu Deus, sim. E pronto, e é um filme que sim, será falado em inglês e as pessoas vão dizer muito mal, vão dizer não. E porque é que não fala em português? Mas como é que estás a ver Jesus Cristo a falar em português? Vai aparecer a novela da Globo. Tínhamos há poucos anos um português a fazer de Cristo, não é? Há aquele senhor que plagia peças de teatro, mas que depois as pessoas levam a sério como se fosse um grande nome da nossa praça. Não, pá, sério, eu acho estas histórias todas, enfim, lamentáveis, mas pronto. Não, porque eu acho que a ética é uma coisa muito importante, pá, e eu até aceito que se faça merda, mas depois nós não podemos continuar a promover a merda, não é? É só isso que eu acho, pronto. Mas sim, mas então o filme será falado em inglês, é um filme internacional, que será uma cooperação mais uma vez também entre México, Espanha, Brasil e Estados Unidos. E pronto, e acho que o filme não é o meu livro preferido de Saramago, o meu livro preferido de Saramago é Todos os Nomes. Muito bem, então porquê que pegaste neste? Porque este é o livro mais adaptável ao cinema, o livro mais clássico, é o que tem o storytelling, uma construção narrativa de jornada do herói absolutamente clássico. E que vai buscar o imaginário da maioria das pessoas, não é? Que conhecem, não é? Não, e sobretudo porque é um livro que é muito bem escrito, é um livro muito bem fundamentado no sentido de investigação. E tem um herói, não é? O herói ainda da nossa sociedade, não é? Essa coisa que é muito bonita também no livro, ou no filme, que eu espero que seja. As pessoas ficaram todas na altura muito chocadas em relação ao livro, mas ficaram chocadas porque não leram, porque a única coisa que ele se coloca ali em questão é o Jesus, na sua adolescência, quando percebe que está a passar um processo de metamorfose e que está a fazer milagres, não sei, ele não querer ser aquilo. E de repente ele é educado por um tipo, que tu mais tarde vais perceber que é o diabo, que é gêmeo de Deus, e Deus diz: não, meu menino, tu estás aqui porque nós precisamos de mártires para aumentar o número de fiéis. Tipo uma empresa, estás a ver? Tipo, vá, Vodafone agora, tem que arranjar ali uma carinha laroca que só vai aqui um bocadinho. Uma carne para canhão. Exato, carne para canhão. Pronto, e é a recusa de Jesus em aceitar isso. E é por isso que no final Jesus diz: perdoai-lhes homens porque ele não sabe o que faz. E a verdade é que sim, eu lamento imenso, mesmo para as pessoas que sejam crentes, eu respeito muito quem é crente. Mas quem é crente numa entidade abstrata que as pessoas acham que possa existir. Agora, não posso aceitar dogmatismos sobre religiões construídas por humanos. Por homens. E quem escreveu
este bando de merdas que é lapidar mulheres ou matar homossexuais ou não sei o que, não, foram homens, foram atrasados mentais que escreveram isto. E, portanto, isto não é nenhuma palavra divina. Isto é palavra... Isto é sobre o manto das religiões. Exatamente, pronto. E, portanto, essa é que é a questão, estás a perceber? E até me custa no dia de hoje, em 2018, como é que as pessoas ainda podem estar em guerra por religiões, não é? Porque, quer dizer, tens que aceitar que se existe um Deus, ele é uno e é para todos e acabou a história. E, nesse sentido, eu acho que o Saramago tem a mesma razão. Que as religiões nunca serviram para aquilo que supostamente deviam servir, que era unir o ser humano. Pelo contrário, foi sempre para desunir o ser humano. Obrigado. Obrigado a ti, sei lá, eu acho que perdi muito e só disse... Não, aí esqueci-me de uma coisa. Ainda há outro projeto, não é? Um filme de terror sobre o 25 de Abril, é verdade? Eu quis fazer isto, mas depois a RTP não quis, nem nada, foi uma merda. Mas ainda queres fazer? A questão é dinheiro, sempre. A questão é que, assim, estes projetos em que eu me mato são projetos mesmo que eu quero fazer, não é? E que eu me mato e esfalfo para arranjar dinheiro, para consegui-los levar avante. Mas depois há projetos que são mais pequenos, que seriam umas piadas ou não sei o quê, pá, que eu prefiro fazer o sentido da vida do que fazer este filme de terror sobre o 25 de Abril. Pronto, mas esse filme do 25 de Abril era muito giro, era para os 40 anos do 25 de Abril, e então basicamente era no condomínio de luxo agora, onde era a antiga sede da PID, não é? Onde as pessoas foram torturadas e mortas e não sei o quê, estava-se a dar os 40 anos do 25 de Abril e de repente os espíritos de Abril começavam a se manifestar. E então imagina às 4 da manhã a grande aglomeramento disparava na rádio, começavas a ouvir o espaço e não sei o quê. Sim. É giro. Era, depois tinhas assim umas personagens tipo, sei lá, o comunista que tinha um carro topo de gama e tratava mal a empregada. Tinhas, sei lá, o tipo de direita que achava que era diplomático, achava que a São Tomé se tinha que mandar e-mails em inglês. Tinha assim, tipo, esses retratos. Tinha assim... Era uma caricatura sobre o país. Pronto, nesse condomínio, eu sei que vive o Dom Duarte, por exemplo. Sabias? Olha, vês como falta vergonha na cara às pessoas. Pronto. Então o homem pretendente a rei mora mesmo num condomínio onde se torturaram e mataram pessoas. Tudo bem, as pessoas podem morar lá à vontade, eu seria incapaz. Faz parte da sua herança e pronto. Tá bem, mas eu respeito a minha memória histórica do meu país e não a minha herança. Pronto. Olha, obrigado. Não, obrigado a ti. Fogo, Taninho. Um brinde aos teus projetos e ao sentido da vida. E ao sentido da vida. Obrigado. Beijinho. Abraço. E foi com este brinde que terminou a conversa com Miguel Gonçalves Mendes. Gostaram? Ficaram sem folgo? Como um dia disse o humorista Gregório do Vivier, conhecer Miguel Gonçalves Mendes é uma experiência vertiginosa. Primeiro o Miguel diz que odeia Portugal, depois diz que odeia o Brasil, depois diz que é tudo mentira, depois diz que é tudo verdade, depois diz que preferia estar morto ou alguma piada em relação à morte ou ao sexo ou a ambos e todos riem. Se não fosse genial, Miguel seria insuportável. Eu subscrevo inteiramente as palavras do Gregório. Esta gravação foi feita ainda em agosto e, entretanto, o Miguel já fez anos, já chegou aos 40. Bem-vindo, Miguel. Brindei depois com ele também a essa bonita idade. Posso adiantar que a festa de aniversário dele foi de arromba, não foi nos Açores como ele imaginara, mas teve muitos amigos e muita gente boa. O bolo era aquele emoji cocó fofinho, vocês conhecem, e contou com as atuações de Márcia e Noiser, que tocaram em versão unplugged na sua sala. E ainda podemos assistir em primeira mão a um excerto do Sentido da Vida. Portanto, foi um luxo de festa. A estreia do filme está marcada para o início de 2019, o Sentido da Vida. Fiquem atentos, porque o que está ali é, como ele chegou a dizer, uma espécie de filme Magnólia dos documentários. Imperdível. Mas isso é outra história. Vamos falar agora daquela que temos para partilhar esta semana na rúbrica Toda a Gente Tem Uma História. Desta vez, quem nos conta é a Patrícia Paixão, de 42 anos, empresária, proprietária de uma lavandaria self-service e de um Airbnb. Ela também já foi jornalista e venceu o prémio Revelação Gazeta em 2000. Na verdade, a Patrícia foi minha colega de faculdade, da grupeta dos fiches, digo eu, e talvez um pouco estroinas também. Mas, entretanto, eu perdi-lhe o rasto. A vida, e ela, a dado momento, deu-se à vida e mudou-se para Nova York. Uma época em que serviu os melhores croissants franceses da cidade na Pâtisserie Ceci-Cela e deliciosas doses de bacalhau à Brás no restaurante Pão, garantiu Patrícia. As histórias que a Patrícia nos conta recordam esse tempo em que dividia um apartamento com amigos, algures entre 2004 e 2009, e deu-lhe o sugestivo nome de Amor e Pistolas. E porque toda a gente tem uma história,
Esta é a história da Patrícia Paixão. Does she understand English? Perguntou-me Mrs. Lateman, inundada de dúvidas sobre a capacidade da Zuka de entender as palavras bonitas com que estava a ser recebida. Não recordo o que lhe respondi, mas devo-a ter convencido que sim, de que a minha cadela sem raça, que viajara comigo no dia anterior desde Lisboa, conseguia perfeitamente percebê-la. O Phil girava um copo com vinho tinto da Califórnia, o segundo que bebia desde que chegara à casa dos pais, na periferia de Manchester, em New Hampshire, no território profundo da Nova Inglaterra. Não há muros, como é habitual encontrar em Portugal. As propriedades, sempre unifamiliares, eram demarcadas pelo tom do relvado e a ajuda de alguns arbustos cuidadosamente aparados. Quando havia neve, todo o cenário caía num branco que absorvia estes detalhes. Às 4 da tarde, o escuro da noite deixava o lugar ainda mais invisível. De tão sossegado, parecia inabitado, não fosse o cintilar frágil dos candeeiros de ferro forjado plantados nas esquinas das ruas. Phil ouviu o pai falar sobre insegurança e perguntou-lhe se ainda tinha a sua arma. "Oh, it's broken", esclareceu Mr. Lateman. Philip Lateman era um homem alto e largo, ruivo e louro, fazia-me lembrar um guerreiro viking. Tinha 35 anos e passara uma década a trabalhar em cafés e bares de Nova Iorque para sustentar o seu sonho de vir a ser guionista. Um dia desistiu e tornou-se um professor disciplinado, organizado, exigente e intolerante, que lecionava miúdos de famílias influentes da costa leste dos Estados Unidos. O oposto do louco aventureiro por quem me apaixonara há 4 anos e que se atirara para o chão de joelhos na ponte de Brooklyn, revelando na sua intenção séria de futuro a 2, logo na segunda semana de namoro. "I'll take care of a new gun for you guys. It's crazy to live alone like this without a gun for protection", adiantou o Phil. "Oh, thank you, son. I'll feel much safer", rematou Mr. Lateman a sorrir. Sentada na sala alcatifada a cor de natas fofinhas e vista para as árvores despidas do bosque, eu não estava a acreditar no que estava a ouvir. Juntei algumas palavras em inglês para formar uma frase, mas não posso jurar que eu tivesse conseguido. "Won't you feel nervous with a weapon that close?" Atirei como pude. "Oh, honey, no, I'm used to it. I've been shooting since I'm 5. No worries, please", respondeu Mr. Lateman com, arrisco dizer, alguma ternura na voz. Os pais de Phil eram um casal de septuagenários que pareciam representar a ideia que a Nova Inglaterra tinha de casamento misto nos anos 60. Ele louro e luterano, ela ruiva e católica. Mostravam sempre muito afáveis um com o outro e com quem os rodeava, apesar de manterem uma certa distância mascarada de educação. Se tivesse de apontar uma característica que os resumisse, escolheria orgulhosos por respirar em saúde. Phil pediu-me que o acompanhasse à rua. Levantei-me e segui-o. O telhado castanho inclinado com o sótão, que tinha sido transformado em 3 quartos, estava atolhado de neve, assim como todos os áceros e pinheiros em volta, que resistiam com vários quilos em cima. O meu namorado implorou-me que parasse de chatear. O pai tinha 70 anos, sofria do coração e não ia passar a achar que ficar à espera da polícia, ou que muros com estilhaços de vidro na ponta e um portão blindado fossem soluções tão seguras como ter uma pistola, da maneira que eu andava para ali a advogar. Além do mais, ficaria mais feio e mais caro, acrescentou. Na linguagem do Phil, isto era o mesmo que dizer que eu estava a ser mesmo muito estúpida. Ainda tentei abordar a minha teoria sobre a melhor forma de deixar de sentir medo de hipotéticos ataques da malandragem. Era uma teoria que defendia proporcionar-lhes condições de vida dignas para deixarem de ser pobres e não terem razões para andarem a invadir a casa dos outros, mas em vão. O Phil não respondeu e entrou na sala. Foram 3 dias em New Hampshire. No último compraram um revólver. Nunca o vi, mas sei que foi ali que morri de medo e o medo foi corroendo a minha visão de futuro. Se ficasse, teria de adaptar-me a um lugar onde até as casas se construíam de uma forma que, logo à partida, pressupunha uma arma dentro delas. Caso contrário, seriam consideradas um local inseguro. Muito provavelmente, a minha vida incluiria uma pistola e eu, que não sou americana, nunca saberia não ter medo disso. O desgaste começou aí, mas só deixei a nossa casa na zona industrial de Williamsburg, em Brooklyn, meses depois. Mudei-me para o 3º andar do número 150 da Rua 15, em Manhattan, com a Zuka e um roommate português. Não sei como, mas lá conseguíamos arrumar-nos naquele T1 a que chamávamos o atarracamento, porque não chegava a 20 metros quadrados e só tinha janelas no quarto e na casa de banho. Uma certa manhã de quinta-feira, abri a porta depois de tocarem e fiquei lívida com os 2 distintivos da NYPD, a polícia de Nova Iorque, que subitamente foram pregados à frente dos meus olhos. 2 agentes altos e encorpados, vestidos de preto integral, permaneciam imóveis à espera de uma reação. Yes,
Perguntei baixinho enquanto encostava à porta às minhas costas, terrivelmente assustada, a inspirar em pânico até ao fundo dos meus pulmões, a tentar avaliar se o nível de odor a erva que saía do apartamento poderia ser preocupante. "Can we come in?" falou finalmente um dos agentes. Esbocei meio sorriso e, depois de me assegurar de que afinal cheirava a fresquinho da manhã, escancarei a porta com um gesto de passagem. Os homens avançaram abruptamente para o meio da minha sala, onde boxers e com um fio de baba a escorrer até ao ouvido, ressonava Tiago, alheio ao episódio insólito. "Is this Tiago R. Santos?" questionou mais alto. "Tiago R. Santos", corrigi, apontando para o corpo inerte e destapado que emitia sons a fazer lembrar locomotivas engasgadas. O agente mais baixo caminhou até à berma da cama, endireitou a postura e anunciou de voz projetada de forma a cobrir as escassas divisões. "Mr. Santos, NYPD is looking for you." O Tiago, ainda estremunhado, abriu os olhos. De seguida esgargalou-os. "O que é isto? O que se passa?" perguntou com evidentes sinais de confusão enquanto se levantava num pulo. "São da NYPD, estão à tua procura", esclareci. "Your wife pressed charges on you. She alleges you mistreated her a month ago before you abandoned home", informou o agente enquanto virava Tiago de costas e lhe algemava os pulsos. Fiquei atônita. Não sabia se estava contente por acreditarem tão facilmente na palavra de uma mulher e agirem mesmo quando essa mulher alega que já passou um mês desde que o marido a agrediu e não tem hipóteses de apresentar marcas ou testemunhas como prova, ou se estava furiosa com a Bela, ex-mulher do meu amigo Tiago, que não conseguia ultrapassar o facto da relação ter terminado e se punha a armar sustos daqueles. O meu amigo foi preso, interrogado, apresentado ao juiz e solto apenas já no fim do dia seguinte. Repito, solto no fim do dia seguinte. E só depois do advogado, a quem teve de pagar, apresentar provas de que o Tiago se encontrava a trabalhar no dia em que se alegava que tinha sido violento. A Bela arrependeu-se. O Tiago nunca mais voltou e assim que teve a oportunidade partiu para ainda mais longe, Bairro Alto, onde gera uma hamburgueria gourmet. Eu continuei na minha vida, sem saber que um dia refletiria muito sobre esta história e sobre forças policiais e sistemas jurídicos que enjaulam agressores imediatamente após a queixa, mesmo que tenha passado um mês sobre os abusos e não existam provas. No estado de Nova Iorque, não se finge que apresentar a queixa é fácil e, portanto, quando uma vítima aparece com coragem para denunciar, já se sabe que o ignóbil brutamontes será, no mínimo, incomodado para se justificar. Todas as mulheres ali conhecem os procedimentos. Ainda assim, o último estudo sobre a Europa e os Estados Unidos, feito pela London Metropolitan University, jura que apenas 3% das queixas são casos falsos. E não é a única a afirmar esta realidade. Prender o agressor representa uma desintoxicação imediata da vida da vítima e o despejo do medo, embora esse aconteça a conta-gotas. Mas o processo deve ser iniciado no momento da queixa para que a vítima sinta apoio, proteção e tenha espaço para esboçar soluções, manter-se saudável e acreditar que pode mudar o seu ambiente emocional. Assegurar a presunção de inocência de um agressor não pode ser mais importante do que garantir o cumprimento de direitos humanos básicos à vítima de abusos, que é o que parece acontecer por cá. Até prova em contrário, as mulheres são sempre culpadas e imediatamente castigadas com a alteração das rotinas e a sensação de que não passam de cidadãs de segunda que só têm direito aos direitos se o macho permitir. E esta mensagem passa logo no momento em que a polícia é chamada para socorrer episódios de violência. Geralmente, retira-se a vítima de casa, onde o agressor é livre de permanecer. Não tendo alternativa de residência ou considerando-se que a vítima corre o risco de mais abusos, é então convidada a refugiar-se na clandestinidade de uma casa-abrigo onde não é permitido receber visitas ou divulgar a morada a amigos e familiares. O agressor, sublinhe-se, permanecerá na habitação que era a morada do casal, muitas vezes não autorizando que a vítima retire sequer objetos pessoais. Ao agressor são dadas todas as condições para se sentir intocável e se lhe apetecer chegar a extremos como reter um filho dentro da casa, também pode. A polícia está impedida de invadir para retirar a criança, a não ser em casos de violência extrema que sejam evidentes e inequívocos aos olhos da mesma polícia, que é livre de ter os critérios que muito bem entender. As mulheres são deixadas à deriva, geralmente atrofiadas em stress pós-traumático, com batalhas jurídicas que as vão desgastar ainda mais e que raramente emitem sentenças que prejudiquem a vida do agressor ou ajudem a da vítima. Isto quando se consegue provar que sofreram uma agressão suficientemente grave para merecer punição. Em Nova Iorque, vi que há mulheres que usam o sistema para tentarem manipular o comportamento de companheiros ou para se vingarem de ex-maridos. Também descobri que, não sendo um sistema perfeito e infalível, havendo queixas ou suspeitas,
Averigua-se. Os Estados Unidos têm a grande vantagem de amplificarem glórias e problemas como nenhuma outra nação no mundo. O barulho dos americanos é mais poderoso. Não é à toa que o movimento Me Too arrancou ali. Não é à toa que os padres caíram primeiro lá. E qualquer mentirosa pode usar aquele sistema para proveito próprio, mas não parece haver grande preocupação com isso. É que, aturando destas, abrem-se as hipóteses de apanhar todas as outras, as que são realmente casos sérios de violação dos direitos humanos. 97%, garantem as estatísticas. E foi esta a história americana da Patrícia, com rusga da polícia e tudo. Obrigado, Patrícia, pela partilha desses episódios e da tua boa leitura. Entretanto, a Patrícia deixa o aviso que, embora os nomes desta história estejam trocados, não pertençam às personagens, exceto o da sua cadela, talvez seja importante que o ouvinte retenha o seguinte: a verdade só existe nas vossas cabeças, porque a sua validade expira quando o narrador chega ao fim. Depois é só isso, uma história. Tão certo. E quanto a isso, vocês já viram a série Affair? Eu adoro essa série. É um pouco disto que trata. Ela já vai na 4ª temporada e cada personagem apresenta uma versão do seu dia, e é nos detalhes onde tudo muda, porque há muitas verdades para cada realidade. E quanto às vossas histórias, já sabem. Tal como a Patrícia ou o Bruno, na semana passada, também vocês podem partilhar um episódio da vossa vida, vivido ou observado, escrito numa página, página e meia, ou gravado com a vossa própria voz. 5 minutos bastam. Podem enviar-nos as vossas histórias para o mais belo e-mail do mundo, abelezadaspequenascoisas@impresa.pt. Conto convosco. E nunca é demais agradecer o vosso feedback, as vossas simpáticas mensagens a darem-nos força. E já agora, um obrigado especial àquela simpática rapariga da qual eu não sei o nome e que me acenou de um carro quando eu estava a passar a pé no passeio num dia destes e me perguntou se eu era jornalista, só para se certificar, e me atirou logo um elogio e referiu o episódio do Cruzeiro Seixas como o seu preferido. Obrigado, que bom, valeu, também gostei muito desse episódio. E como é hábito, temos encontro marcado na próxima sexta, desta vez com uma convidada com outras histórias para nos contar. E porque vocês são os melhores ouvintes do mundo a pararem o carro no meio da estrada para dizerem coisas bonitas, deixo-vos um cheirinho do que foi a conversa que se segue. À partida, eu não sei se provavelmente quando estivermos a falar já se sabe se ele é novo presidente ou não, não é? Espero que não seja. Acredito que mesmo que seja, não será o fim do mundo. Nós achámos que com Donald Trump só ia durar um mês e o mundo cá continua, bem ou mal. Mas eu ainda tenho uma esperança que no Brasil não aconteça, embora veja nas redes sociais alguns brasileiros muito ativamente a apoiarem Bolsonaro e até algumas pessoas que eu nunca pensei. Acho que se calhar está a acontecer um bocadinho o mesmo fenómeno que nos Estados Unidos, não é? De não se identificarem com o outro lado e então de repente apoiam, mas... Ele merece uma frase extremamente desagradável, não? Do Bolsonaro já ouvimos coisas inacreditáveis, acerca das mulheres, por exemplo, e acerca dos brasileiros mais pobres, até eu acho absurdo como é que alguém ainda pondera votar naquele homem. Sim, diz estas coisas todas, mas não, aqui não há, acho que não há um mas possível. Era um bocadinho como ouvíamos aqui do Salazar, não é? Fez isto e aquilo, mas eu acho que esse mas é sempre perigoso. Se fez ou disse essas coisas, nem sequer vamos dar essa benesse de os deixar estar num lugar tão destacado. É uma besta, ele não é? Sim, exatamente. Já adivinharam quem é? Uma dica, ela por vezes é extremamente desagradável e isso é tão bom. Mas o melhor é ouvirem-na no próximo episódio. Até lá, subscrevam o programa para serem os primeiros a serem notificados dos novos episódios, deixem os vossos comentários e sugestões nas aplicações, coloquem corações e estrelas, esbanjem esses corações e estrelas no iTunes e SoundCloud, façam-se ouvir. Toda essa força é combustível para nós. E claro, enviem as vossas histórias e sugestões. E se gostaram desta conversa, deste episódio, partilhem com a malta boa que vos rodeia. Como sempre, este podcast teve edição do Grande João, o João Santos Duarte, contou com mais uma bela ilustração do Mário Henriques e o novo genérico é assinado pelo músico Benjamin. Eu sou o Bernardo Mendonça, despedimos-nos com até para a semana e boas conversas.